coração. Hora de juntar a família, hora de boa noite, Bugrão. Eu falo no WhatsApp, escrevo, opino, resenho e todo mundo responde. Aqui eu não fico na mão. Chegou a hora de boa noite, Bugrão. Olá, meu amigo Bugrino, hoje no YouTube, hein? Daqui a pouquinho você vai ver as nossas imagens aí, seja muito bem-vindo, viu? Muito boa noite pra você, eu sou Marcos Ortiz. Hora de boa noite, Bugrão, na Rádio Web Planeta Guarani. Vamos bater um papo, vamos resenhar sobre o Bugre, vamos falar desse momento que o Guarani vem passando aí, um momento bem bacana, né? O Bugre prestes a garantir a sua vaga aí no G8, mas ainda falta o jogo, hein, negado? Não ganhamos do Botafogo ainda, pelo amor de Deus. Não vai naquela de já ganhamos do Botafogo, não, porque aí a coisa desanda, hein? Não esquece de 2023, hein? Lembra bem, 2023 ali, os caras resolveram estrear uma camisa azul no jogo contra o Botafogo, o Guarani caminhava ali, a passos largos pro acesso e tal. Aí os negros meteram a estreia de uma tal de uma camisa azul lá, com um distintivo meio estranho e tal, velho. Deu tudo errado, hein? O Guarani saiu fora. O Guarani, depois de perder pro Botafogo no Brinco, não conseguiu mais se encontrar na competição. Então, não se esqueçam disso, precisamos jogar com o Botafogo ainda, tá? Mas, ó, hoje a gente vai fazer um programa diferente, é um Boa Noite Bugrão com um convidado. Quer ver? Eu vou abrir a imagem aqui, ele tá conosco, já faz um tempão aqui, a gente tava testando tudo. Que legal, gostei de ver o comprometimento dele, viu? Ó, tá aqui, ó. Agora eu não sei se eu chamo de Gabriel ou se eu chamo de Gordão, porque de Gordão você não tem mais nada, né, Gordão? Então, tudo bem com você, meu amigo? Um prazer enorme recebê-lo aqui na Rádio Planeta Guarani, hoje no YouTube também, fazendo o nosso bom e velho Boa Noite Bugrão, viu? Seja muito bem-vindo. Tudo bem com você aí, Gordão? Boa noite, Ortiz. Boa noite todo mundo. Boa noite, planeteiros. Prazer imenso estar aqui, né? Pode chamar de Gordão, pode chamar de Gabriel, como vocês preferirem. Estou à disposição aqui da família Bugrina. Não, mas se for como eu preferir, eu vou chamar de Bigodão, porque de Gordão você não tem mais nada, sobrou o bigode, né? Até deixei um cavanha aqui para ver se eu chego perto do seu bigode aí, mas não chega nem perto não, viu? Meu cavanha tá meio falhado já, é o peso dos anos, viu, Gordão? Mas bem-vindo, cara, pô, muito bacana ter você aqui com a gente. Eu falo sempre aqui que eu me surpreendo a cada dia quando eu acesso as redes sociais e vejo uma juventude, né? Eu vou falar molecada, mas não no sentido pejorativo, né? Uma molecada cheia de vontade, cheia de tesão, falando muito do Guarani. Aí eu já fui assim também, né? Já comecei com 32 anos de idade, 33, hoje vou fazer 55. Então eu tenho um pouquinho mais de estrada, mas eu gosto, cara. Às vezes eu renovo as minhas forças vendo vocês falarem do Guarani aí no dia a dia, viu, Gordão? Eu acho muito bacana isso. E não é rasgação de seda, não. Porque é verdade, eu não gosto de puxar saco, cara. Eu falo o que eu penso. E eu gosto muito quando eu vejo isso, viu, cara? Cara, não é rasgação de seda também, mas se a gente tá aqui, com certeza é porque teve um Ortiz, né, para pavimentar. Eu já falei algumas vezes, a galera tá cansada do quanto eu sou fã do Ortiz, do Planeta, então, assim, e a gente fala de Guarani porque realmente é o que move a gente, né, o que a gente vive em prol disso e que seja assim sempre, né? Sempre falando do Bugrão e espero que em melhores situações. Né? Você sabe que eu preciso ser justo, né? O Pezão, ele é mais novo que eu. O Pezão acho que é uma década ou mais que isso, até mais novo que eu, mais de 10 anos mais novo que eu. Mas o Pezão aqui na internet ele é mais velho que eu, cara. Ele começou antes de mim, viu? Antes do Ortiz já tinha Pezão, tinha Marcelo Tasso também, que hoje é superintendente do Guarani, né? O Tasso tinha um site chamado Bugre Show.
Era o Tasso e o Shima, grande Tadeu Shimamoto, que um dia foi assessor de imprensa do Guarani também, na gestão Leonel Martins de Oliveira, Shimamoto. O Tasso, ambos no Bugre Show. O Pezão fazia o plantão do Bugre. Eu vim bem depois desses caras, viu, velho? Esses caras são mais velhos que eu aí. A rodagem deles é assim, a quilometragem deles é maior que a minha, viu, o Gordão? Apesar dos caras ser muito mais novo na fachada, mas tem mais quilômetro rodado que eu nesse negócio de internet aí, viu? Ah, ixi. Eu até falo, né? O ritual lá em casa, a gente ia pro jogo do Guarani, né? Quando a gente conseguia ir, ia pro jogo e chegava em casa. Aí era plantão do Bugre, o Guarani FC primeiro, né? Guarani FC, que tinha até que fazer um loginzinho no site, eu lembro disso. Aí plantão do Bugre e Planeta Guarani. Então, assim, era sempre essa tríade. Sempre foi a tríade. E, nossa, muito bacana, muito bacana. Aquela era uma época em que o pessoal salvava muito o site também como página inicial do navegador, né? Era o Internet Explorer ainda. Olha como eu tô velho, cara. Internet Explorer nem existe mais. Hoje é o Edge, né? Hoje é o Microsoft Edge e tal, né? Mas você podia salvar a página como página inicial lá do navegador. E o pessoal salvava, já abria direto, né? Dinossauro total. Bons tempos aqueles, viu? Muita postagem de madrugada para pegar internet de escada. Tem um truque aí que eu não sei se você manja, mas a internet era de escada, então você pagava, né, para usar a internet, pagava como se fosse uma ligação, né? Então a gente deixava para entrar da meia-noite às 6, porque você pagava só um pulso. Da meia-noite às 6 você pagava um pulso, né? E para subir uma foto pro servidor, cara, você levava quase 2 horas para subir uma foto com uma definição horrorosa, viu, velho? Hoje a gente vê esse negócio de banda larga, internet de fibra, 5G, o caramba 4. Nossa senhora, aquilo era um sonho naquela época, viu, cara? Era uma época legal, desafiadora. Falar do Guarani na internet naquele tempo era bem desafiador, viu? Bem diferente do que é hoje até. Mas eu gosto, cara. Eu acho que vocês têm uma vibração legal, vocês têm uma pegada legal, vocês têm uma linguagem própria. Eu tô vendo aí que eu tô falando com o Gabriel, né? Eu não tô falando com o Gordão, porque o Gordão é mais radical, né? O Gordão de vez em quando dá umas quebradas nos caras aí e tal. Eu tô vendo, eu fico olhando aqui, cara, principalmente. Eu falei, pô, como é que esses caras conseguem isso? Eu vi nas vésperas do jogo contra a Portuguesa, vocês estavam quebrando os caras da Portuguesa lá no X, né? No antigo Twitter lá, pô. E os caras querem falar ainda, né, velho? Os caras ainda acham que tem que falar, né, velho? Pô, como é que vocês conseguem fazer isso? Como é que vocês acham gás pra fazer tudo isso, Gordão? Conta pra mim. Cara, eu vou dizer pra vocês assim, eu coleciono rivalidades em rede social, porque assim, eu para ser justo, quando tem alguém, eu nunca ataco primeiro, eu só zoo primeiro um time, que aí não vem ao caso a gente falar do time aqui, né, que tá mal das pernas aí. Mas assim, os outros times, então eu pego alguém do Atlético Mineiro brincando, ou do Inter, e aí, assim, o cara tá com uma pedra, eu tá com uma bomba atômica, sabe? Eu vou com tudo, zoando tudo. E aí vem um insight no meio do jogo, aí às vezes tem que cortar alguma coisa, porque o radical que a galera vê é o que eu assim, eu lapido, né? Porque se for soltar o bruto, meu Deus do céu. Aí acabou pra mim, acabou pro Gordão, aí eu rodei. O time que você não quer zoar é um time que tá fazendo a gente fazer isso aqui de vez em quando, quer ver, ó? Ai, eu não acredito! De novo! Outro rebaixamento, Gordão, porra, não dá, velho. Eu tô acostumado já, né? Então só, se Deus quiser, assim, a gente espera que piore muito, né? Que aquele papo é triste pra Campinas, eu não caio nessa. Eu quero que o futebol de Campinas se exploda, velho. Tô preocupado com o futebol de Campinas, não. O futebol de Campinas pra mim é só o Guarani, cara. Exatamente. Quanto mais só o Guarani nessa cidade tá ótimo. Por mim. Pega o distintivo. Você tá com o distintivo do Guarani aí. O que tá escrito aí embaixo aí, ó? Campinas, né? Campinas, a gente representa. O único time de Campinas é o Guarani, né, velho? O resto é associação, né? Então não dá nem pra comparar, né, velho? O duro é que os caras de vez em quando querem comparar, né? Esse que é o problema, né? O problema é que de vez em quando os caras querem comparar e passam vergonha, pô. Não dá, velho. Não dá. Como é que você vai comparar uma história com outra, cara? O Guarani com essa história fantástica que tem, o Guarani com título. Os caras falam assim, vocês vivem só de 78. Na verdade, não. A gente não vive só de 78, é que a gente tem 78, né, cara? Os caras têm 77, o maior título deles é ser vice dos Gambá, pô. Tem comparação uma parada com a outra, Gordão? Não dá, né? Não, e nem clássico direto, história, torcida, assim... Não tem, eu falo, uma coisa que eu acho que o que a galera lá fica mais brava comigo, que me gera um pouquinho da galera brava, é que, assim, eu falo, eu não considero os caras
rivais nossos. Não, sabe? também Porque não. Não tem tamanho. Eles são rival do Ituano, do 15 de Piracicaba. São Não, rival eu falo uma parada aqui que é a seguinte, né? Se a Piruada fosse de Araraquara, quem seria a Piruada? Se a Piruada fosse de Limeira, fosse de Jaguariúna, fosse de Hortolândia, de Sumaré, quem seria a Piruada na ordem do dia, né? O mérito deles, como diz Rica Peroni, é realmente ser de Campinas e ser rival do Guarani, né? Eles querem ser rival do Guarani, né? É o conhecimento que eles têm. E é isso. É isso. Ah, o seu título venceu. Pô, os caras ganharam a Série C, velho. Os caras ganharam a Série C. Sabe quando eu era moleque, a gente cantava uma musiquinha? Moleque assim, eu tinha meus 16 anos, 15 anos, por aí. A gente cantava uma musiquinha assim, eu vou ter que falar macaca, né? Porque a música falava macaca, né? Eu não falo, eu falo perua só, né? Mas a gente cantava assim, de ouro, de prata, macaca nem de lata, né? Agora os caras têm a lata, né, velho? Porra, os caras agora ganharam a taça de lata, velho, pô. Não, e assim, ostenta a lata, né? Eu nunca vi isso, assim, ostenta essa glória que nem glória, né? Enfim. Eu só tô esperando ver se eles vão colocar estrela, né? Só faltava, né? Eu não duvido como tá a estrela, enfim. Vamos ver, né? Vamos ver. O mais legal de tudo é que os caras demoram cento e não sei quantos anos, porque a história deles também tá errada, né? Eles não são de 1900, eles são de 1906, né? Eles demoram aí 120 anos, 119 anos, porque foi em 2025, né? Então os caras demoram 119 anos aí para ganhar o que eles chamam de um título de expressão, que é a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. E aí os caras não conseguem nem receber o troféu, né, no meio do gramado, né, velho? Porque a torcida invade tudo, a CBF leva troféu, leva medalha, leva tudo embora e os caras ficam 3 meses esperando para receber o bagulho, pô. Sacanagem, cara. Não, e assim, eu até brinco. Os caras, assim, lutaram para conseguir uma coisinha, um troféu de latão, e aí, pá, estão para acabar. Então, assim, realmente os caras são... de dar risada mesmo, assim. Você viu os memes da capivara dando volta em Campinas aí, cara? Bom demais, bom demais. Pô, o presidente dos caras... Os caras são bons para escolher presidente, né? O anterior falava que até a calcinha das cozinheiras estava penhorada, né? Agora o atual disse que a capivara dos caras tá dando volta na cidade. Porra, velho, não precisa de rival com um negócio desse, cara. Concorda comigo? Os caras se auto-zoam, velho. Eu só bato palma e deixa eu falar. E a Luluzinha? Agora você é Luluzinha desde criança, então? Não, agora... Não, eu vi uma parada sua aí que você falou, o torcedor da Portuguesa, vocês são gigantes, vocês são time grande pra cacete e tal. Então, porque 2 semanas atrás eu tinha zoado eles, assim, bastante mesmo, sabe? Aí saiu um pouco da bolha, recebi umas mensagens carinhosas, mas agora surge a necessidade de apoiar os caras, né? Porque eles têm uma partida muito importante, né? Então, assim, agora tem que ser lusa mesmo. Eu quero comemorar 2 vezes no sábado, se Deus quiser. Futebol é mágico por isso, né, cara? O adversário de hoje é o seu aliado de amanhã, que eu digo o Náutico, né? Que se aliou com a Piruada aí na reta final da Série C, ficou trocando carícias lá e tal, né? Juraram amor eterno e tal. Então, o Náutico que agora faça uma vaquinha para ajudar a Piruada a pagar salário também, né, o Gordão? Já que é tão amiguinho assim, né? Exatamente. Não, esses aí, esse eu nutri um gostinho meio amargo. Pô, puta arrogância do cacete desses caras de lá, velho. Nossa senhora. Pegou muito mal, né, a arrogância deles lá, né, cara? Assim, vocês são arrogantes, os caras falam isso da gente. Que nada, a gente tava na nossa, velho. Nós não fomos zoar os caras lá. Os caras que vieram pra cá querer crescer em cima da gente. Quem é náutico perto do Guarani? O Náutico pode ter alguma representatividade lá em Pernambuco. Né? Quem é o Náutico aqui em São Paulo? Quem é o Náutico no Brasil? Não é ninguém, pô. Mas tem torcida? Tem. Graças à migração, né, no Brasil e tal. Tem gente de Pernambuco que mora no Brasil inteiro. Tem gente do Ceará, tem gente da Bahia, né? O Nordeste migrou muito para o restante do Brasil. Então você vai encontrar torcedor. Mas é um time grande localmente, né, velho? O que conquista nacional tem um time desse? Nenhum. Então, por que eu vou zoar os caras do Náutico, velho? Pra quê? Não representa nada na ordem do dia, né? Uma vez eu vi torcedor do Guarani querendo criar rivalidade com o São José, numa Série A2, lá em 2007, né? O São José. Eu falei, gente, eu me recuso. Quem é São José, cara, né? Na ordem do dia, eu me recuso a ser rival do São José. Deixa os caras viver o momento Cinderela deles, daqui a pouco eles viram abóbora de novo e acabou, pô. E acabou mesmo, sumiu do mapa.
Né? Quem é São José? E assim, o Náutico, pô, legal, todo o respeito ao Náutico, né? Já não gosto muito do técnico deles, né? Que eu chamo de Hélio Demônios aqui, né? Aí o cara vem querer zoar o Guarani. Ah, pelo amor de Deus, pô, tem hora que tem que botar os caras no devido lugar mesmo. Ainda bem que tem os 6 hoje, porque eu tô velho pra fazer isso. Se eu faço isso, os caras vão falar, cala a boca aí, tiozão, fica na sua aí, pô, e tal, né? Então vai vocês lá e quebra os caras por mim, velho. Não, pode deixar, isso. É igual, teve o Anápolis quis fazer isso também. Nossa, lembro até do advogado do Anápolis naquela reunião do STJD, o advogado do Anápolis falando besteira, rapaz, pelo amor de Deus, gordão. Absurdo. Aí vem torcida dele no meu perfil falar comigo, porque o Guarani é pequeno. Eu falei, meu amigo, se o Guarani é pequeno, o que é o Anápolis? Sabe, assim. Então, tem time que a gente até ignora. Mas com o Náutico provocando e chamando os caras, o outro time, né, o time de bairro, para com eles, isso me deixou. Aí eu respondi à altura também, né? Aí deu no que deu. Mas não, se alguém falar mal em rede social, eu vou estar lá para fazer um vídeo debochando dos caras pra caramba. Estarei aqui. Ô, Gordão, agora vamos falar um pouquinho da sua história. Você tem quantos anos, Gordão? Eu tenho 28. 28? Porra, você é mais novo que 2 das minhas filhas, né? A minha filha mais velha vai fazer 36 agora. A minha filha do meio vai fazer 30, né? E a minha caçula tem quase a sua idade. A minha caçula vai fazer 27, né? O que te leva, cara? O que te levou, assim, a pegar a rede social, a começar a falar no Guarani? Porque, assim como você, eu odeio essa palavra influencer, né? Eu acho que eu não influencio ninguém. Eu só gosto de falar o que eu penso. Eu não falo nada para agradar ninguém. Eu falo o que eu penso, né? Nunca vou dar uma opinião falando assim, isso aqui é para agradar lado A, lado B, para fazer média com não sei quem, não sei quando. Mas o que te levou, cara, assim, de repente, um dia deu um estalo, vou começar a falar do Guarani. Como é que é essa parada? Conta pra gente. Então, eu trabalho no meio da publicidade, né? Então sempre criei vídeos, sempre tive que fazer para os outros, né? Matéria para outras marcas e tudo mais. E aí, eu tinha um perfil no Twitter, né, agora no X, né, no antigo Twitter. Não pode falar Twitter, é do meu tempo, começou Twitter, vai morrer Twitter, viu, velho? Então, pra mim é Twitter, né, mas eu sempre chamo de Twitter. Mas aí, no Twitter eu fazia como Gabriel mesmo, era Gabriel HSG. Aí eu fazia uns memes, né, brincando, zoando, e a galera foi dando risada, foi tal, falei, e eu tive um grande amigo que me chamou para fazer um processo, umas lives também há muito tempo atrás, que é o Bugrinator do Twitter, né? E ele me incentivou, cara, cria uma página, sabe? Começa a criar conteúdo. Aí eu fui pro Instagram. Aí no Instagram eu fiz um vídeo, aí a galera deu risada, eu falei, uai. E eu, né, sempre tentei brincar, sempre tentei levar de uma maneira mais descontraída. E aí fui crescendo de uma maneira que eu não esperava, sabe? Eu nem fiz para crescer, eu fiz para tirar a ideia da cabeça mesmo. Tanto que eu nunca tive intenção nem quero ser influencer, aquela galera que se filma em gol. Eu acho isso uma... Não, quem tem que aparecer é o gol, né, cara? Não é você comemorando, né, velho? E eu nem gravo gol. Essa é a questão, assim. Quando tem gol, eu abraço meu pai. Eu abraço o pai e choro. É isso que eu faço. Sabe? Eu sempre com meu pai. Então, assim, eu nem gravo o jogo direito. Eu gravo... Quando eu entro no estádio, eu gravo um pouquinho. Quando eu saio, eu gravo um pouquinho. Porque eu quero estar presente com meu pai, sabe? Eu quero ver o jogo com ele, tentar ver o jogo, porque eu sou emocionado, então eu não consigo entender nada de o lateral direito, o ponta. Não, Você não quer saber da tática, você quer ver o jogo. Eu quero ver o jogo, eu quero ver gol, chorar com meu pai, é isso, sabe? Então... mas aí foi esses incentivos, assim, da família também, né? Da minha mulher também, do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, dos amigos. E aí acabou que segui uma página e cresceu de uma maneira que eu não esperava, não, assim. O que você arrasta de gente hoje aí? Quantos seguidores você arrasta hoje? Hoje eu tenho no Instagram, eu tenho 2.370, eu acho. Uhum. No Twitter eu tenho 700, se eu não me engano. E essa galerinha aí que tá comigo. No YouTube eu criei um canal também, mas nem... Eu sou péssimo. YouTube é canal de velho agora também, né? YouTube virou canal de velho agora também, né? Nada, tem um monte de gente fazendo conteúdo no YouTube agora novo também. Tem o Bugrino no chat aí, que é meu parceiro de live também no Instagram. Tem um canal bacana no YouTube, então mas no YouTube eu falo, eu sou o pior criador de conteúdo do Guarani, sabe? Eu não crio conteúdo, eu esqueço de criar conteúdo às vezes, então tem esse defeito aí. Você sabe que eu passei uns 18 anos, mais ou menos, filmando o jogo do Guarani, né? A gente começa, assim, o Planeta Guarani é um dos primeiros canais, né, de
de conteúdo, né, de torcedor feito no YouTube, né? Naquela época a gente podia postar vídeo de no máximo 3 minutos de duração, o vídeo podia ter uma limitação X de megas e tal, né? Então era meio embaçado, né? Eu começo a fazer vídeo sobre o Guarani, acho que em 2006, 2007, por aí, logo no comecinho do YouTube, né? E eu tinha muita restrição a me mostrar, cara. Eu não conseguia me mostrar. Eu acho que o que tinha que aparecer é o Guarani, né? Hoje eu vejo os caras, assim, os caras querem produzir conteúdo, aí o cara tá lá, vai chutar a bola pro gol, né? Veio o ataque, o cara tá lá com a câmerinha dele lá, né? Acompanhando o ataque do Guarani, bonitinho e tal. A hora que vai sair o gol, ele vira pra ele. Eu não consegui ver o gol, velho. Porra, eu quero ver o gol do Guarani, cacete. Eu não quero ver o cara gritando o gol do Guarani, ô gordão. Isso eu não consigo entender, velho. Nossa, isso eu também não consigo entender, não consigo replicar, não pretendo fazer nunca. Assim, se for pra filmar alguma coisa, filmou mesmo, sabe? Que pô, o que a gente espera do jogo do Guarani? É ver o Guarani ganhar, é ver o Guarani... Pois né? Então eu não consigo também não consigo, não entendo. Não entendo mesmo. Pois é, ó, você deve ser amigo dele, eu não vou falar o nome dele, porque o nome dele tem um palavrão aqui, né? É o Lucão da Capivara, pode ser assim? Lucão da Capivara, é irmãozão. Lucão da Capivara, é seu amigo, é amigo do Beto Toledo também, né? O Lucão da Capivara, né? Deu pra ver que ele tá fugindo do tema, porque ele já... Se bem que aqui a gente só lê mensagem de bugrino, né? Então eu falo, né, cara, o sonho da perua é ser bugrino, né? Tanto que ele entra no canal de bugrino pra comentar, né? Então vamos lá. Já que ele mandou e falar assim, ó, vamos falar de outra coisa aí, ô gordão. Futebol é coisa ultrapassada. Pra eles né, ô gordão? Futebol faz tempo que não se pratica por lá, né? Agora tá ruim, né? Ano passado esse aí queria falar de futebol comigo, que era uma beleza, né? Aí agora, né, esse ano aí, não sei porquê. Mas eu acho assim, tem que falar esse ano, porque a gente não sabe se ano que vem ele vai poder falar de futebol. É lógico. Então, a rivalidade pode estar prestes a acabar, né? Eu acho que vai acabar. Assim, eu vivi uma época, né, por ser mais velho e tal, assim... E foi uma época assim, isso gerou até um livro, né, do Saviani, né? O Saviani escreveu um livro lá que são Os Eternos Domingos Sem Derby, né? Então, é um livro bem bacana e tal. Eu vivi uma época assim, 87, né? 86, o Guarani foi vice-campeão brasileiro, né? E a gente cantava, né? Eu não vou falar o palavrão, que é o nome deles aqui e tal, mas a gente cantava naquela época assim, ai que tesão, perua cai, o Guarani é campeão. E assim, foi realmente, a gente quase foi campeão e elas caíram, né? Elas foram rebaixadas. Então nós vivemos anos ali sem derbys, né? Depois nós vivemos também na década de 90, mais anos ali sem o derby, né? E agora nós estamos prestes a ver isso acontecer de novo. Infelizmente, nós estamos prestes a ver isso acontecer de novo. Eu digo infelizmente porque tem muito torcedor do Guarani que gosta mais do derby do que do Guarani, né? Tem torcedor do Guarani, por exemplo, que só vai no estádio porque é derby. A gente vê lá no derby 17.500 e a gente fica, pelo amor de Deus, torcedor, vamos pro estádio contra o Botafogo, vamos botar pelo menos 10. Para mim tinha que ter os mesmos 17.400 do derby, porque é um jogo que pode classificar o Guarani e tal, então se preparem, porque... infelizmente, para quem curte, né, nós estamos prestes a viver mais um período de muitos anos sem derby. Já tivemos alguns anos sem derby por incompetência nossa também. Foi aquela temporada lá que a gente passou frequentando Série A2, Série C, se bem que estamos de volta nela, né? Eu achei que nunca mais voltaríamos, voltamos para ela, né, e tal. Por algum período foi por incompetência nossa, mas a tendência natural, e não é zoação isso, gente, é constatação. Se você olhar o nível de futebol praticado, né, por eles nessa temporada, a tendência natural é que no Campeonato Brasileiro da Série B o caminho seja o mesmo, né? Então imagine, e a tendência natural, o Guarani entra nessa Série C como um dos favoritos ao acesso. Tá certo que o favoritismo você confirma dentro do campo, né? Mas se tudo acontecer naturalmente, o Guarani sobe para a Série B, eles caem para a Série C, e se continuar assim, vão cair ainda mais, vão parar em outros lugares. Então nós vamos viver um longo período sem derby, viu, gordão? Prepara esse povo que gosta mais do derby, esse povo vai ter que aprender a gostar do Guarani agora, viu, cara? Exatamente. E assim, tanto que eu lembro até conversei com você no Boa Noite Programa uma vez, eu falei, não, eu quero o Guarani no grupo dos caras, eu quero o Guarani dos caras. Você falou, olha, não sei se a rivalidade atrapalha, né? Vai ser uma coisa tão benéfica. E, dito e feito, né? Não foi benéfica, aconteceu o que aconteceu.
Então, a assim, rivalidade atrapalha, né, cara? Assim, a rivalidade equilibra. Basta ver o último derby, né? Nós tivemos o Kaique expulso e tal, e o jogo acabou ficando meio que equilibrado, tá certo? A gente foi superior e tal, mas o jogo foi equilibrado, né? É um jogo que tradicionalmente se equilibra. Eu sou de uma época assim, pega começo dos anos 90, 93, 94, 95, o Guarani com grandes times, né? Com Amoroso, Luizão, Djalminha e outros grandes jogadores, Edu Lima. O Edilson nunca jogou derby, né? O Edilson Capetinha. Quando ele ia jogar o derby, o Bertuzini vendeu ele na véspera do derby, né? Lá pro Palmeiras, tá? A gente ia lá, metia 2-0, né, cara? Metia 2-0 nos caras, passeava. Teve um derby lá que tava 2-0 pra nós. O Djalminha recebeu um lançamento, acho que era o João Biscatti, o goleiro deles naquela época ainda. O Djalminha recebeu uma bola ali na intermediária, Gordão, ele vai caminhando com a bola assim, né, e tal, e o Biscatti sai do gol, né? Ele dá um tapa, ele dá uma cavadinha, a bola vai, pumba, explode no travessão e volta na mão do João Biscatti, né, velho? Aí 2-0 só, mas 2-0 fazendo festa. De repente os caras fazem 2-1 e no último lance faz 2-2. Nós tivemos 3 derbys seguidos assim, com o Guarani plenamente favorito e tal. Então, naquele momento, para mim, né, na minha lucidez ali, o derby atrapalhava. Porque a rivalidade era a única coisa que podia atrapalhar o Guarani. E atrapalhou mesmo, cara. Se o Guarani pega, por exemplo, um São Bernardo, naqueles 2 jogos, nos 2 derbys, o Guarani não perderia os 2 jogos pro São Bernardo. Se ele tivesse empatado um dos jogos, ele teria subido. Essa é a realidade. A única coisa capaz de atrapalhar é a rivalidade. Acho que, infelizmente, tem gente que gosta mais do derby do que do Guarani. Mas eu sou meio lógico. O Edinho, eu quero o derby. Aí na semana do derby ele vai pra Nova York. E larga o derby aqui pra eu transmitir, né, velho? Pô, eu quero o derby, então fica aqui, faz o derby, sofre comigo, né? Não, eu tô indo pra Nova York, eu tenho um evento lá, pô, legal. E aí o derby fica no meu colo aqui, pô. Edinho, seu sacana, saudade de você. Ó, tem bastante gente já mandando mensagem aqui, vamos lá. Hoje é um pouquinho diferente, negado? Hoje é mais resenha, não tem muito o que informar. Você quer passar o provável Guarani pro jogo aí, ô gordão? Eu não quero, você quer? Se depender de mim, lascou. Eu não quero passar o provável Guarani pro jogo, não. Quer ver? O povo fala que eu fico lendo as coisas. Vamos ver se eu consigo de cabeça aqui de primeira, vai. Matheus Klaus no gol, Rafael na lateral direita, dupla de zaga com o Maurício Antônio e o Jonathan Costa, e o Emerson na lateral esquerda. O meio de campo deve ter de novo o William Farias, o Nathan Melo e o Isaac. Lá na frente, muito provavelmente, não é o time que eu escalaria, é o time que o Matheus Costa deve escalar, né? Muito provavelmente nós vamos de Mirandinha, Guilherme Parede e o Lucas centralizado. Esse é o provável time. Falamos bastante já de Guarani e Botafogo, né? Tá de bom tamanho, né? É isso, tem que ganhar. Em resumo, tem que ganhar, tem que garantir classificação, porque não classificou ainda, né? Pois então... o Beto Toledo daqui a pouco vai mandar um áudio com o comentário dele, aí vai ser o nosso momento poético para falar de futebol aqui, tá? Eu vou pagar o povo que tá aqui no nosso chat. Gente, o nosso WhatsApp hoje a gente vai deixar um pouquinho de lado, depois eu dou uma passada nele, porque o chat do YouTube bomba mesmo, cara. O chat do YouTube é coisa de louco, eu não tenho equilíbrio emocional para ler tudo isso de mensagem não, tá? O Renato Rodrigues, chegou a hora de boa noite, Bugrão. Já estamos quase meia hora no ar, né? O Alexandre Rosa pintou o cabelo e a barba. Ortiz, não, cara, eu não pinto, eu uso um shampoo, é sério, eu mando o link para você se você quiser comprar também. Eu passo um shampoozinho, cara, e ele vai escurecendo, né? Que chega um momento em que já não tem mais o que escurecer também, né, ô gordão? Uma hora o cabelo fica preto, né? Não tem jeito, né? Mas é um shampoozinho, cara. De vez em quando eu enjoo, eu fico uns tempos sem passar e fica tudo branco de novo. Não é tinta não, é um shampoo. Eu já passei o link pra muita gente aí da rádio, viu, gordão, que fica pedindo aí o link, porque fica com o cabelo pretinho também. Não, tem que, assim, eu tô aproveitando o cabelo preto porque, enquanto eu tenho cabelo, né? Eu com 28 já tô ficando careca. Então, assim, tô aproveitando os últimos momentos aqui também do meu cabelo. Mas se cabelo fosse coisa boa, não nascia onde nasce também. Exatamente. Essa é a boa. Eu passo o shampoo aqui em cima, mas no peito tá tudo branco, né? O resto também, viu? Tudo branco, viu, Alexandre? Ó o Bugrino aqui, ó. Ô Bugrino, boa noite, minha dupla favorita. Ô Bugrino. O Bugrino tá lá no Bugricast também, não tá? O Bugrino não tá fazendo live com o Pezão, com o Trentinho, com o pessoal lá? Manda um abraço pra ele, pô. Diz que nós somos a dupla favorita dele. Imagina, o Bugrino nem me conhece direito se bobear, porque ele é muito mais novo, viu? Pelo que eu vejo de imagem, ele é muito novinho, viu, o gordão?
Pô, é que a pele dele tá preservada, pô, mas ele é mais velho que eu, pô. Ah, a fachada tá nova assim? A faixa já tá nova, o cara tá rodando um pneu bom. Ele tá Tá igual parecendo eu. o golzinho do meu sogro. O golzinho do meu sogro é 92, cara, mas eu dei uma reformada no golzinho pra ele, parece 0, viu? Ficou novinho o golzinho quadrado do meu sogro também. Fala, ô Bugrino, um abraço pra você, meu irmão, tamo junto. E aí ele já fala, Ortiz, o nosso cosplay de Raul Seixas Bugrino, que gracinha. Nossa, cosplay de Raul Seixas. Eu preciso de muito cavanhaque pra fazer cosplay de Raul Seixas ainda, viu, gordão? Muito cavanhaque, né? O Raul deixava lá embaixo, né? Não dá, não. Raul era gênio. Raulzito um dia falou, né, que a minha cobra quer comer sua aranha. Tinha muita gente que não entendia o que ele queria dizer com isso, viu? Ninguém pode me censurar, né, pô? É Raul Seixas, né, o gordão? Caramba. Música. Vambora. Valeu, Bugrino, um abraço. Deixa um abração pra ele aí. Vamos ver, daqui a pouco tem mais coisa dele aí e a gente vai embora, né? Bugrino. Ô, Cargão Porrada, o Carlos Queiroz, grande Ortiz, o primeiro. Precisamos tomar um café, uma gelada, irmão. Cargão, eu não tenho tempo nem de ir no banheiro às vezes, viu, Cargão? Vamos fazer o seguinte, eu vou te passar o endereço, você vem aqui em casa, você traz o café ou você traz a gelada, a gente senta aqui e toma. E faz o programa junto, né, gordão? Pronto, resolvido, né? Pronto, já aproveita e faz a resenha também, cervejinha. Acabou. Vai ser um prazer, cara, vai ser um prazer, né? O próximo era o seu amigo lá, o Lucão da Capivara. Aí o Bugrino já cutuca ele aqui perguntando como andam as coisas aí em cima. Acho que ele vai entrar em depressão hoje, viu? Aí ele diz aqui, o pulso, o único pulso que quem nunca. Eu com 12 anos querendo baixar uma música por 5 horas. Ah, o pulso, nossa, da internet de escada. Puta merda, nem fale, velho. Pra subir uma foto pra ilustrar uma matéria, você começava tipo 00:15, a foto acabava de subir 4:15 da madrugada, Lucão. Imagina, velho. E a foto tinha assim... tinha menos de 1 mega, cara. Não tinha nada que arquivasse mais de 10 mega naquela época, velho. Pelo amor de Deus. Os HD era tudo 10 mega, 20 mega. Pô, eu sou dinossauro, velho. Para. Não dá não, cara. Pendrive. Nem existia pendrive naquele tempo, cara. Pelo amor de Deus. Nossa Senhora. Disquete. Deus do céu. Pô, eu vou parar aqui, velho, porque o Lucão Capivara gostou, viu, de falar em canal de Bugrino, tá? Ele fala, gordão, diz que você é perua também, para de mentir, irmão. Ô, louco, manda ele trocar o nome, mas não trocar o sexo, gordão. Pô, que parada é essa, velho? Se for, ó, eu tenho muita coisa aí do Lucão, hein? Tem muita coisa do Lucão que ele tem sangue verde. Nunca foi Guarani, mas o Bugrino já entregou ele aqui, cara. Diz que ele é o único perua da família dele, lá que é uma vergonha nacional, né? Exatamente. Isso aí. Ó, o Sidney, o GFC 1978 também. Ó. Boa noite, Ortiz e Gordão. Fala, Sidney. Um abraço pra você. Ortiz tá em looping faz uns 5 minutos nos Rádios Net. Pô, que pena, cara. Então vai ficar pra reprise, né? Mas eu vou tentar voltar aqui. Pra mim aqui tá normal, tá conectado, tá transmitindo normal. Essa parada aí de ficar fazendo 2 transmissões seguidas, de vez em quando dá uns BOzinhos, né, ô Gordão? O pessoal perdoa, né? Não, tranquilo. O pessoal perdoa, né? Vem pro YouTube, tá travando lá no Radiosnet, vem pro YouTube, aqui tá rodando normal, né? Valeu, Sidney, um abraço, meu irmão. Já tem copo com a estrela de lata? Boa. O Luiz Alfredo 11, boa noite, saúdo a grande, vigorosa família bugrina. Nos anos 90, com times maravilhosos, tínhamos públicos abaixo da nossa realidade. Tínhamos dissidências políticas internas e etc. Não, ô Luiz, você tem razão. Eu já falei isso algumas vezes. O Guarani jogava a Série A do Campeonato Brasileiro com 1.200, 1.500 torcedores no estádio, Gordão. Você consegue mensurar isso, cara? O Guarani jogando uma Série A de Campeonato Brasileiro com 1.500 torcedores no estádio, cara? Nossa, eu nunca vi um público... Acho que eu só vi público baixo assim em Copa Paulista. Mas aí também, quem vai em Copa Paulista é corajoso, né? Mas assim, esse Série A eu nunca consegui mensurar isso, não. Sim, mas é verdade, cara. E assim, a nossa torcida, ela, por algum tempo, né, ela achou que estaria na final há muito tempo. Você pega aquele recorte dos anos 80, lá, quando a gente fez 2 finais de Brasileiro seguidas, e no ano seguinte a gente faz a final do Paulista também, a gente tinha um povo lá que a gente chamava de bugrino de final.
É mole. A gente encontrava o cara, né, no estádio e tal. A gente falava, você é bugrino de final, você só vem na final, velho, e tal, né? Porra, quem dera, né, se isso tivesse continuado, viu? E aí tinha, né... A gente perdeu aquele título de 86, eu lembro saindo do estádio, né, e tal. Um amigo meu virou pra mim, não fica bravo não, Marquinhos, ano que vem a gente ganha. Pô, era uma naturalidade, cara, assim, sabe? Era tudo tão normal, velho. Pô, e assim, se não era jogo já de quadrangular ou octogonal, né, que naquela época era assim, a torcida realmente em número baixo, viu, cara? Pô, é uma pena isso, viu? Grandes momentos do Guarani ali com um brinco de ouro bem vazio, né? E ele diz aqui, ó, hoje vemos a torcida voltar e de fato representar a nossa coletividade. Sim, essa molecada, cara. E a molecada veio, né, o Luiz Alfredo, ela vem num dos piores momentos da história do Guarani, né? Porque, pô, não dá para comparar o Guarani dos anos 70, que eu comecei a ver, dos anos 80, que eu vivi intensamente na adolescência, dos anos 90, que eu vivi já na minha juventude ali, né, pré-30 anos e tal, com o Guarani de hoje, né, Gordão? Esse acho que é o grande mérito de vocês, cara, porque assim, vocês hoje, vocês são como o fiel cristão, né? O fiel cristão, ele crê naquilo que ele nunca viu, né? Tá certo que vocês têm as imagens, têm os vídeos, têm o relato e tal, mas vocês vieram segurando aquilo que vocês ouviram contar. E vocês são muito mais fiéis que nós, que naquela época víamos em loco, viu, cara? Parabéns, viu, cara? Eu morro de orgulho de vocês, viu? Foi uma construção muito, assim, pelo menos digo por mim, foi uma construção feita muito pelo meu pai. Até se puder mandar um abraço para ele, pro Wellington. Mas assim, foi uma Como que é o nome dele? Wellington? Wellington do meu pai. O Wellington fez um bom bugrino aí, hein? Cumpriu bem o seu papel, hein? Formou um bom bugrino aí, um cara 100%. Deve ser orgulho aí pro Wellington, viu, Gordão? Meu pai foi quem construiu realmente essa estrada para mim, quem me fazia ver todo domingo, sábado de manhã, a final de 78 com narração do Osmar Santos. Então, assim, sempre que possível me levava pro brinco, me levava de colo pro brinco, né? Narração do Osmar Santos. Lembro de ter editado esse vídeo aí. Salve o Guarani, salve o grande campeão. De verde em Campinas surgiste imponente e varonil para no campo da luta sagrasse campeão do meu Brasil. É isso? Exatamente. Da terra das andorinhas de Carlos Gomes e de tantas glórias mil. Bugre maravilhoso, tens o brinco de ouro e a torcida mais gentil. Você tá doido. Essa mesmo, nossa, arrepia toda vez que eu vejo. Então, assim, o seu Tom você fez um e me fez apaixonar por esse time. E eu tenho que parar, porque senão eu choro. Eu tô segurando aqui. Tá? Eu sou chorão pra cacete. Eu sou mesmo, eu sou chorão. Eu choro narrando o gol do Guarani, cara. Os caras não acreditam, mas é verdade. Assim, no derby mesmo, eu volto chorando, né? No gol do Herbert, eu volto chorando, cara, assim. Aí eu dou aquela garganta some, assim, né? Eu falo assim, ele recebeu a bola. A garganta não tinha mais garganta, velho. Pô, precisa ser com tanta emoção, pô, Gordão. Faz o gol com 5 minutos, pô. Vai fazer o gol faltando 5 pra acabar o jogo, pô, pelo amor de Deus. Eu só parei de ter feito, né? Uma das finalizações acertadas. Escolhe uma, né? Nossa senhora, que sofrimento. Tem que ter, né? Sempre. Tá louco, velho. Eu choro mesmo, eu sou chorão. Fernando Lovato sabe disso. Fernandão faz jogo aqui no estúdio comigo sempre, né? Várias vezes o Fernando tá aqui, eu mando ele comentar à vontade aí, porque eu já tô chorando na narração do gol. Tá louco, eu sou bem emotivo também. Eu fui fazer um vídeo uma vez da chegada do Guarani em Viracopos, né? Lá em 2009, quando a gente conquista o acesso lá e tal, né? E aí eu vou com a câmera no meio da torcida, vou filmando a torcida, o Douglas, goleiro, tá saindo, Douglas que sujou o pé, né? Sendo auxiliar piruístico lá, né? E tal, recentemente. Mas é um grande amigo, eu gosto muito dele. Apesar de eu ter bloqueado ele no meu WhatsApp, eu gosto muito dele, né? Grande Douglas Leite, Dogão, um abraço pra você, pro seu pai, pro seu irmão, conheci a família inteira, né, em 2009. Mas tá bloqueado comigo, você não fala mais não. Aí eu saio, a torcida gritando lá, né? Puta que pariu, é o melhor goleiro do Brasil e tal. Aí eu vejo aquela massa, velho, pô, eu começo a chorar. Aí eu vou narrar o final do vídeo, né, cara? Eu mostro uma cena lá do Ney Paraíba ajudando a abrir o bandeirão no meio do brinco, né? Pra estreia do bandeirão e tal. Pô, eu choro. Eu começo a chorar, o vídeo tá aí no YouTube. Eu começo a chorar no meio do vídeo, rapaz. Pô, eu sou meio maluco com essas coisas, viu, Gordão?
Ih, eu, assim, quantos vídeos eu tenho que editar, porque eu tento cortar às vezes que eu choro, para não ficar esse negócio, né, de eu chorar no vídeo. Ah, o derby mesmo. O derby, quando eu não. Até eu vi o gol do Everett depois em reprise. Porque quando a bola começa a entrar, eu viro pro meu pai, aí meu pai até. Enfim. Aí o olho do meu pai já tá mais assim. Aí eu fico também, eu abraço ele, aí eu fico abraçado com ele chorando, chorando, chorando. Então, assim, assim, se eu falar de você, mas eu sou um chorão pra caramba também. Não tem Momentos, jeito. né? Colecione muitos desses momentos, viu? Meu pai não é bugrino, eu sempre falo isso. Meu pai é santista, né? Por quê? Meu pai não é de Campinas, né? Meu pai nasceu em Palmital, que é do lado de Assis ali e tal, né? Ele vem para Campinas na metade da década de 60 e naquela época era normal torcer pro Santos, né, cara? Mas aí eu tenho que dizer, o meu pai me fez ser bugrino, cara. Meu pai me levava para todos os jogos do Guarani, entendeu? Eu sou bugrino graças a ele, eu sou bugrino graças a um santista, né? E eu tenho na minha memória, assim, cada momento. Meu pai ainda é vivo, minha mãe já faleceu, meu pai ainda é vivo, né, e tal. Eu tenho na minha memória cada momento que eu passei com os dois no estádio, viu, cara? Colecione esses momentos porque eles vão ser eternos, viu, cara? Então, aproveita bastante o paizão aí, viu, cara? Chupinza nele lá e tira tudo, suga tudo mesmo, sem vergonha nenhuma, viu, Gordão? Nunca, vergonha nunca. Sempre com ele. Então, porque eu e ele sempre em jogo. Fora, às vezes, ele não tá mais com o pique de ir. Mas em casa não tem como eu não ir com meu pai. Aliás, esses dias você deu uma refugada aí num jogo fora, né? Foi aonde que foi? Que você não quis ir lá, que os caras ficaram te zoando lá, pô? Pô, Novo Horizonte. Pô, eu enfrento o Brusque, mas não enfrento Novo Horizonte, pô. Assim, Brusque até vai, né? Porque era no momento decisivo. Pô, mas segunda ou terça, não lembro como que era. Pra Novo Horizonte. Segunda-feira. E eu recém mudei também com os cachorro filhote, gato filhote, mulher aqui. Eu falei, não, hoje eu vou ficar em casa. Hoje não tem jeito, não. Sabe que o povo fala assim, pô, o Ortiz é um maita bugrino, né? Vocês não têm noção que eu tô aqui fazendo hora extra graças à minha mulher, que é mais bugrina que eu. Né? Vocês não têm noção da quantidade de vezes que eu falei pra minha mulher, vou parar com esse negócio, eu não aguento mais. Ela entra em crise, cara. Ela fala, não, você não pode parar, você tem que continuar. Que é isso? Para com esse negócio. A minha mulher não deixa eu parar de jeito nenhum, velho. Porra, ela é muito mais bugrina que eu até, viu? Tem que agradecer muito a ela aí de estar falando. Ó, eu vou acabar acreditando, hein? O Josué Caires aqui, ele descreve, não sabia que podia ter 2 camisa 10 em campo, 2 craque bugrino reunidos na mesma live. Eu vou acabar acreditando nessa parada aí, gordão. Esse Josué, eu vou falar, enciclopédia bugrina esse Josué. Sabe tudo de Guarani. É impressionante. Ele puxa umas informações que assim, quantos toques na bola o Medina deu. Vou saber. Ele puxa isso, sabe? É impressionante mesmo. O Josué é um irmão. Você sabe que eu consigo fazer uma estatística dessa também, né? Assim, de bate-pronto? Quantos toques na bola o Kevin deu até fazer o primeiro gol como profissional? Essa daí. Um. Eu tava lá na grande área, o cruzamento veio, né? Escorado, ele cutucou pro fundo do gol. Um toque, um gol como profissional, pô. Quer melhor que isso? Não precisa, né? Essa é fácil, né? Você sabe quando nós trocamos o gramado do Brinco lá pra Copa do Mundo, eu era diretor-geral do Guarani, né? E aí a gente podia pegar uns pedaços do gramado, né? Nós até vendemos pedaços do gramado do Brinco, a gente tava meio que catando papel na ventania mesmo naquele tempo, né? Aí a gente comprou uns vasinhos lá, né? Envasava lá e vendia na loja do Guarani os pedaços do gramado do Brinco, né? E eu fui escolher o meu, cara. Eu fui escolher o meu assim, com o celular na mão, assistindo o gol do Medina de cabeça. No derby do 3-1, né? Eu fui com o celular, assim, para eu achar o local exato onde ele estava posicionado para subir de cabeça e fazer o gol. Aí eu falei, foi aqui. Aí eu fui lá, recortei o pedaço do gramado, botei num vazio e levei para casa, velho. Eu sou meio tarado nessas coisas aí, viu? Eu perdi a grama depois, né? Fiquei um tempo sem cuidar, cara. Virou um negócio desse tamanho. Assim, eu tive que jogar fora. Não virava mais grama aquilo, não. Mas o pedaço da grama onde o Medina fez o gol de cabeça tava guardado aqui em casa, velho. É mole? Sensacional. Eu sou meio bobo com essas coisas também, viu? Com times, o Luiz Alfredo, com times fortes, alguns jogadores tínhamos pouco público perto da nossa capacidade, e hoje com times ruins, nossa torcida aparece com força e vigor. Concordo, toda razão. O Summer Samir, Náutico não é maior nem em Recife. Concordo, o maior de Recife é o Sport, campeão brasileiro de 87, e infelizmente em cima do Guarani, né, gordão? Para desespero do Flamengo, né?
É, 87, querendo ou não, é do esporte, ponto final. Esse negócio que quem fala do Flamengo aí é viagem. Eu posso dar uma. Já que o Lucão Capivara continua aqui, eu posso tocar uma vinhetinha em homenagem a ele? Por favor. Quem sabe assim ele desiste, né? Posso tocar uma vinhetinha em homenagem a ele? Deixa eu ver o que eu tenho aqui pra homenageá-lo aqui. Vamos lá. Essa aqui, ó, quer ver? Ai, Lucão, essa é pro você, ó. Não chora não, cara. Não chora não, velho. Pô, já tivemos na merda também, viu? Já tivemos na merda também. O Bugrino Feiticeiro é o Fernando. Boa noite. Like dado. Valeu, Fernando. Ele é o nosso incentivador de likes aqui, ó. Aperte o like como se fosse botão de elevador, rápido e sem pensar. Mas se apertar muitas vezes o botão do elevador lá, o elevador pode travar. Você sabia disso, gordão? O elevador pode travar se você ficar apertando muito o botão lá? Não sabia, e é um dos medos que eu tenho é elevador. Por isso eu até evito entrar. Já pensou? Deus o livre guarde. Deus do céu. O Luiz Alfredo, em 2009, após a derrota para o Vasco, onde a torcida fez a festa top no Maracanã, a capa do Planeta Guarani era: o Guarani perdeu, mas vai subir. Eu me lembro dessa matéria, eu tava lá. O mais lindo de ver ainda, depois eu fui ver a gravação do jogo, o Luiz Alfredo, aquele Guarani Vasco e Guarani, né, na verdade. Aliás, você já ouviu falar de Márcio Alemão, né, o Gordão? Acho que você chegou a ver o Márcio Alemão jogar pelo Guarani ou não? Vi, peguei. Márcio Alemão era um dos zagueiros mais violentos, né, do futebol brasileiro, né? Márcio Alemão veio jogar no Guarani, né? Aí o Gali e os meninos que hoje são do Renova, eles fizeram uma bandeira do Márcio Alemão, lá em 2009, né? Uma bandeira do Márcio Alemão fazendo o cara do Rock 3 lá, o russo lá, né, que lutava com o Rock e tal, o Ivan Drago. Né? Botaram lá um calção verde e branco no Márcio Alemão, fizeram um bandeirão pro Márcio Alemão. E aí os caras tinham medo de levar a bandeira, porque os caras acharam que o Márcio Alemão não ia gostar, né? Aí um dia eu falei, pô, o Márcio Alemão é gente boa pra caramba, cara, não sei porque vocês estão... Não, eu falei, a gente precisa pedir pra usar a bandeira dele. Eu falei, vamos lá, né, e tal. Aí fomos lá, né, o Márcio Alemão tava saindo do treino, eu falei, ô, Márcio, vem cá, fala aí, Ortiz. Falei, os caras querem falar com você aí umas paradas aí e tal, mas os caras estão com medo. Tu fala comigo? Tava cara de bravo, né, velho? O que é? Aí o cara, não, é que nós fizemos uma bandeira tal pra você, eu queria saber se a gente pode usar, se você autoriza a gente a usar e tal, né? Deixa eu ver essa bandeira aí. Os caras abriram a bandeira, tava o Márcio Alemão lá, né, de lutador de boxe e tal, e falou, da hora. Pode usar isso aí. Foi embora, velho. E o Márcio Alemão, nesse jogo contra o Vasco, é a única expulsão dele com a camisa do Guarani. Ele foi expulso tentando cavar um pênalti. É mole? Senhora. Ele foi expulso no segundo tempo tentando cavar um pênalti. O juizão disse que ele se jogou e deu cartão vermelho pra ele, pô. Mas ele tinha amarelo antes? Não, deu vermelho direto. Expulsou porque ele tentou cavar um pênalti no Maracanã, velho. E aí quando acaba o jogo, depois eu fui ver o VT do jogo, a repórter tá entrevistando, né, os jogadores lá do Vasco, fazendo festa e tal, o jogador. Pô, você só escuta a torcida do Guarani cantando o hino no fundo, velho. É só o hino do Guarani cantando na entrevista inteira. Eu falei, porra, essa é a coisa mais linda que eu já vi na vida. O Guarani perdeu, mas vai subir. Não tinha essa, não. O Lucão gostou do apelido que eu dei pra ele aqui, ó. Diz que Lucão da Capivara é foda. Lucão da Capivara, velho. Pô, vocês escolhem presidente bem pra cacete, né, velho? Aquela música do Ultraje a Rigor vale pra nós também, vai. Vale pra nós também. Mas pra vocês tá valendo mais, né? A gente não sabemos escolher presidente, a gente não sabemos tomar conta da gente. Pra vocês essa agora, viu? O Renato Rodrigues tá rindo, não sei mais do que, né? Olha o Léo Trentin também, olha as amizades do Gordão, por isso que quando vejo ele na frente do estúdio, eu atravesso a rua. Do estádio, eu atravesso a rua. Ô, louco, Léo Trentin, que é isso? Vai falar que você não tem um chita de estimação, Léo Trentin. Eu tenho alguns, cara. Por exemplo, o Kiko, que é diretor deles lá hoje, o Kiko nós trocava porrada todo dia na rua, ele era meu vizinho lá no Flamboyant, pô. Nós rolava na rua lá, saía tudo machucado, tudo esfolado na porrada, pô. Todo bugrino tem um chita de estimação, não tem não, ô Gordão? Eu tenho 2, 3 de estimação e são
E por incrível que pareça, são gente boa. E eu não revelo nem qual é o primeiro time deles pra ninguém. Não, porque a maioria tem, né? A maioria tem. O Magrão já veio aqui. É Guarani, pô. Guarani agora. É isso aí. Só Guarani, velho. É que a gente vai dar uma cutucada, pô. Né? Os caras zoaram tanto nós. Ô, Magrão, perdoa. Licença poética, vai. Vambora. O Léo Trentin, apesar que ele fez churrasco na frente de casa só pra provocar. Você fez churrasco lá, ô, Gordão? Na casa Eu do fui Léo convidado para um churrasco. O churrasco nem era meu. Eu nem comi e nem bebi. Só tava lá na frente. E eu tomei essa de graça. Puta merda, hein? Caramba. Ô, Léo Trentin, você anda muito radical ultimamente, viu, Léo Trentin? Aliás, o Léo Trentin é o narrador mais macetoso que existe. Pra ninguém julgar o grito de gol dele, ele despluga o microfone na hora de narrar o gol no derby. Aí fica ele lá assim, ó, com o microfone assim, ó. Olha o Léo Trentin narrando o gol no derby, ó. É gol! Gol! Charlie Chaplin, cinema mudo. Léo Trentin chacoalhando o microfone e o microfone desplugado, rapaz. Foi, pô, que loucura é essa, Léo? Um abraço pra você, dá um beijão no Benício, já deve estar com o outro nenenzinho aí também. Tamo junto, meu irmão. O Diogo Silveira tá rindo aqui do João Biscatti. É João Biscatti mesmo, cara. João Biscatti mesmo. João Biscatti, quando ele era vendedor lá da Concorde, a Concorde é uma concessionária Renault que tem ali na... Não sei se tem ainda, na Rosimbo Maia, né? A gente ia lá na concessionária. Ele era vendedor de carro lá, né? O Fábio Araújo, né? Ele ia num dia, eu ia no outro. Aí a gente entrava lá, o cara, pois não, eu quero ser atendido por ele ali. A gente não ia comprar nada, cara, mas o tempo que ele passava atendendo a gente, ele não vendia nenhum carro. Fazia parte, né? Tá certo. O Luiz Alfredo disse que no programa de hoje caberia um corte do Rica Peroni sobre a diferença entre nós. Caberia mesmo. É que o Rica... ele falou tudo ali, né? Mas não dá pra buscar agora, viu? Não dá. Elano GFC, mas não é o Elano, porque é Elano com H. Parabéns, Gordão, Vitorelli, representaram com as caixinhas JBL na frente do ginásio contra o uso político do clube. Parabéns mesmo, paga um pau. Foram lá, falaram. Mas aqui nós não fala de política, viu, Elano? Aqui a única política que me interessa é a política do Guarani, viu? Que anda muito ruim pra mim. Mas tá bom, vambora. Ricardo Marques, o ruim do YouTube é isso, né? Sobe tudo assim, né? Sobe tudo aqui, né? Você tá lendo um negócio, ele vai, pula 500 comentários, você nunca sabe onde você tá, né? Aliás, hoje, ô Gordão, graças a você, hoje eu não sei se eu vou dar conta de pagar todas as mensagens não, viu? Tem muita mensagem, viu, cara? Muita mensagem aqui, viu? Nunca mais convido você pra fazer uma live comigo, Deus do céu. Vou. Eu já tive que dar zoom aqui na tela, pô. Eu tô com 150 na tela pra eu poder ler o YouTube aqui, ó. Tá? O Ricardo Marques, olha aí o Gordão do Bugrão, que não é mais Gordão, e o velho Ortiz que tá com a tela preta. É isso aí, boa noite, boa resenha. Tá preta porque não dá pra ficar verde, né, velho? Pessoa, eu receber um cliente com o cabelo verde, Gordão, não vai ficar legal, né? Nossa. É tipo eu falei, quando eu fiz a promessa de tirar o bigode, me arrependi profundamente. Aí o Guarani perdi o bigode, minha mulher me achou, não gostou de eu sem bigode. Aí foi dureza, viu? Eu vou arrancar o cavanhaque já, velho. Mais uns dias o cavanhaque vai embora também, né? Valeu, nossa. Ricardo. O Bugrino, obrigado pelo elogio da lata. Eu tenho 33 primavera. Eu comecei a falar do Guarani com 33, 32, ô Bugrino. 33, 32. O duro é que você vai gostar, velho. Você vai ficar com 55 falando groselha, que nem eu falo até hoje, né, Gordão? E tendo um monte de nego te xingando aí pra tudo quanto é lado, que nem eu tenho hoje, pô. Ixi, isso aí. E xingamento, aí não sendo, assim, a gente tenta reduzir da própria torcida, né? Mas assim, de fora, putz, o que tem de xingamento é brincadeira. Pois é, e aí ele já. Não, eu tenho bugrino que me xinga mesmo. Tem bugrino que me xinga pra caramba. Tem até uns que fingem que são bugrino que me xingam por aí também. Né? Aí ele diz que ele é igual o golzinho do meu sogro, que ele é de 92 também. Tá velho, hein? Valeu, Fernando, nosso bugrino feiticeiro. Tem que aumentar os likes aí, galera. Eu não sei pedir like. Eu fiz uma promessa um dia, ô Gordão, que o dia que eu tivesse que fazer um programa pra pedir like, eu parava a minha carreira, velho. Porque pra mim o importante é o conteúdo, não é o like. Eu não sei se eu tô errado nisso, velho. Né? Assim, uma coisa vai levando a outra, né, também, né? Mas se precisar pedir like, a gente pede like também. Eu, se precisar, tô aqui. Pois é. Ó, o César Prado, só no DOS, Ortiz, CD, Prince,
Cara, no DOS, eu sou pré-DOS, cara. Eu aprendi a programar em BASIC. BASIC era breve análise de sentir a informática chegando. Isso era o BASIC. Tinha BASIC, COBOL, Assembler. Eu fiz curso de programação nessa porra numa escola chamada DataPro. Lá em 1984, 85, por aí, velho. Eu sou pré-DOS, viu, César Prado? Um abraço. E o Léo Trentin, quando falo das amizades do Gordão, é o Lucão, sem condições, sem condição mesmo. Mas sentiu o seu momento, né? O Lucão tá aqui na Rádio Planeta Guarani falando, né? O Gordão, ele sentiu a alegria de ser bugrino, né? Assumiu, né? Falei pra ele já, vem pro lado de cá, aqui é da hora, não tem problema, a gente acolhe. Só rasga as camisas que ele tem e vem pra cá, é de boa. Cara, eu vou contar um negócio agora que os negros vão querer me matar. A gente zoava tanto, lá no Flamboyant a gente tinha uma torcida que era a TUB, né? A Torcida Unida Bugrina. Essa torcida tem história. Um dia eu conto a resenha da final contra o São Paulo em 87, já, fevereiro de 87, tá? Um dia eu conto o que aconteceu comigo naquele jogo. No ar eu já contei várias vezes. O Guarani foi para Libertadores, né, em 88, tá? E eu tenho um amigo de infância, o Luciano, que é perua. Né? Perua mesmo, tem tatuagem dos caras, o caralho é 4, né? Não é amigo de infância, né, velho? Pô, vai fazer o quê? Você não escolhe, né, os amigos, você virou amigo ali, né, e tal. E aí eu falei pra ele assim, você nunca viu um jogo de Libertadores na vida, né? Não. Vamos pro Brinco? Eu vou. Então tá bom. Nós levamos ele pro Brinco pra ver o Guarani Cobreloa na Libertadores de América, pô. O cara foi lá pro tobogã, ficou lá no tobogã, né? Com uma blusona, um calorão do caralho, velho. Ele com uma blusona de manga, assim, fechada até o talo pra ninguém ver nada dele. Ele lá no tobogã, cara, gritando bugrão. Como ninguém vai saber quem é o Luciano, ele é até meio famosinho aí no meio das torcidas dos caras das décadas antigas aí e tal. Mas ninguém vai saber quem é esse tal de Luciano, né? Eu posso falar, né, Gordão? Tranquilo. Vem, pula o muro, ô, Lucão. Muda, vira Lucão Bugrão. Lucão do Bugre. Até do combina, Bugre, né? Lucão do Bugre, eu marco um café da tarde dele com o Lucão do Break. Pronto. Acabou. Aí ele vai poder comemorar o gol do Lucão do Break naquele derby lá, né? Ao invés de ficar bravo porque ele dançou o break, né? Exatamente. Tá louco. O Luiz Alfredo disse que encontrou com você no jogo contra o Velo. Deixou um abraço ao Wellington. Encontrou com você e com seu pai, então, pelo jeito, né, o Gordão? No Brincos que tem eu, tem meu pai, né? Os dois bigodes lá, sempre juntos. Eu acho bacana isso, viu? Muito legal. Diogo Silveira, uma nova proposta é imposta. Verdade. O Osmar Santos, ele tinha essa parada, né, de política e tal, né? O Osmar, para quem não sabe, foi o narrador das diretas já, né? No começo das décadas de 90 e tal. O Osmar é quem puxou essa parada e tal, né? Uma nova proposta, uma nova mentalidade. É o talento do jogador. Cara, o Osmar ele tinha umas tiradas sensacional, velho. Que coisa. O Orlando Silva, nome de cantor, hein, Orlando? Salve nação bugrina, minha filha de 11 anos adora ir no Brinco. Amanhã estaremos lá. Que maravilha. Então já temos mais uma bugrina aí para os próximos 60 anos, pelo menos, né, o Gordão? Sensacional. É isso aí. Tem que renovar. A torcida precisa, o Guarani precisa. Pô, quando eu for embora, eu cedo o meu lugar pra ela, cara. Ela vai ocupar o meu espaço físico lá no Brinco, velho. Que legal, Orlando. Muito bacana isso. Osmar Luiz, boa noite, torcedores do Guarani. Tudo de bom pra vocês. Sou de Ariranha, São Paulo. Torço pro Guarani desde a minha mocidade. Pô, Ariranha, cara. Eu falo, velho, o dia que nós encontramos o Wilson Sertão lá em Ouricuri, no Pernambuco, rapaz. Fizemos vaquinha pra trazer ele pra aquele jogo contra o Águia de Marabá na Série C de 2008, né? 2008, rapaz. Pô, eu não duvidei mais nada na vida, viu, o Gordão? Encontrar um bugrino em Oricori, no Pernambuco, é de cair o cu da bunda, velho. Tem bugrino em todo canto. Eu nunca vi. Eu acho que às vezes a nossa torcida ela subestima o tamanho da nossa torcida. Assim, a quantidade de bugrino que tem no Brasil e no mundo é incrível. Ó, o Léo Trentin aqui, eu acabei de zoar ele aqui, né, do gol narrado com o microfone desplugado, né? Ortiz, você chorou no gol e eu berrei a ponto de desligar o microfone sem querer. Você desplugou o microfone pro povo não ver que você tava desafinando lá, Léo Trentin. Vai, fala a verdade, rapaz. o Jorge Casselhas, Fernandão é fera. Fernandão, o Fernando Lovato, se for ele, é fera demais. Pô, sou fã do Fernando Lovato, rapaz.
Aquele gordinho vale muito. Só que agora ele meteu uma de treinador, tá marrento pra cacete. Tá treinando o time do Marco Sanches lá, o tal do Indy, né? Do Marco Sanches, que faz as ilustrações do Guarani lá e tal. Tá marrento, rapaz. Ontem ele postou uma foto feita por IA lá, dele dando uma bronca no Matheus Costa. É mole, ô Gordão? Ele dando uma bronca no Matheus Costa. Aí eu fui lá e resgatei a foto original. Depois eu te mando a original pra você ver qual que é. Até pedi passagem no time dele, mas não dá, não tem jeito. Não tem espaço pra mim no time dele, não. O professor não deixa. Não, mas peraí, eu te escalo lá, pô. Peraí, acho que eu consigo influenciar o Fernandão, pô. Pai. Olha, mas se dependendo do meu futebol, aí deu ruim, viu? Não, então, Fernandão, esquece. Deixa o Gordão de fora, deixa mano. Quieto. Deixa. Os caras ficam zoando aqui, os caras falam que vai ver jogo do time dele lá em Paulínia, é 5-0, 5-1, e só toma porrada. Aí ele fala, mas ganhei no truco. Pô, mas não era jogo de truco, era jogo de futebol, né? O Orlando Silva disse que viu o Léo com o microfone. Eu também vi, hein, Léo Trentin? O Fernando pedindo mais like. Boa, Fernando. Nem sei quantos likes tem aqui, viu, velho? Eu não consigo mais ver. Mudou o painel desse negócio do YouTube aqui, viu? Vinícius Marques. Boa noite. De São Paulo, família Bugrina. Tamo junto. Ah, é aí. São Paulo é Guarani. Bugrinos da capital. Olha lá, o Jorge Cacilha já pedindo, manda um salve pro Indy Futebol. Mando até pro Fernandão, que é o treinador de vocês, né? Não entende nada de futebol. O Fernando tem o mesmo conhecimento de futebol que o Ricardo Moisés, ô Gordão. Então manja muito. Mas acho que... Ô, falar nessa parada aí, você gosta de futebol americano, Gordão? Olha, eu sou mais do rugby. Mas eu assisto um pouquinho do show americano. Assisto um pouquinho. Você viu que o pessoal do Guarani Índias vai estar lá, né? No intervalo, né? Fazendo o show do intervalo lá, né? No brinco. Não, vi. Já fiz seletiva, aliás, pro Indians. Passei na época, na primeira seletiva deles, mas acabei não continuando. Né? Vamos ver se eu volto um dia. É, eles vão estar lá, cara, fazendo o show do intervalo lá com o Guarani Indians, pô. Eu adoro esses caras, velho. O Eric Quinalha, sensacional, como diria Fernandão. O Eric Quinalha estudou com o Fernando Lovato, cara. Ele tava me contando uma vez, contou isso no ar, mandou um áudio pra rádio contando essa parada aí. O Fernandão, uma vez, cara, ele pegou taxinha, aqueles preguinhos, e botou na cadeira da professora. A hora que a professora foi sentar, sentou em cima da taxinha. Puta merda, cara. Não dá, né, Eric? Não dá, né? Diogo Silveira, acompanhando a Rádio Planeta Guarani em Oliveira, Minas Gerais. Ei, Minas Gerais, adoro Minas Gerais, sou. Eu sou meio mineiro também, viu? Sou meio mineiro, mas lá pro outro lado, né? Vai muito lá pra São Sebastião do Paraíso, São Tomás de Aquino, sabe? Negócio muito pão de queijo lá também. Meu sogro tem um sitinho de café, planta um cafezinho. Café de mineiro é uma delícia. Café de mineiro, se demorar 2 minutos, ele não sai nem da garrafa, mas de tão fraco que é o Gordão, sabia disso? Opa! Convivo bastante com mineiro também. Dor de leite, queijinho branco. Dor de leite é bom, né? Dor de leite. Dor de leite é bom demais, né? Um abraço, meu irmão. E Oliveira, Minas Gerais. O velho Dantas. O velho Dantas tem agora 685 anos, o velho Dantas. 685 anos. Ele foi dublê do Munra, naquele desenho do Thundercats lá. Dizem que quem gravou a vinheta do Munra foi ele, aquela que ele ficava assim... Antigos espíritos do mal, transformem essa forma decadente em Munra! Aí quando ele soltou o Munra, borrou a calça. Boa noite, Ortiz, Gordão e família Bugrina. Valeu, velho Dantas. Ricardo Marques. Ortiz, a última vez que eu chorei pelo Guarani foi no acesso de 2008, após o gol do Dairo. A torcida não parou mais até o apito final naquele dia. Chorei copiosamente, sem jamais pensar na vergonha. Mas que vergonha. Vergonha era não chorar, viu, Ricardo? De verdade. Aliás, o Dairo fez os 2 gols naquele jogo, viu? Foi 2-1 pra nós, 2 gols do Dairo contra o Águia de Marabá, né? E a torcida xingava o Dairo, que era lá de Santa Bárbara do Oeste. A torcida falava assim, o Dairo tem verme, o Dairo não joga. Eu gostava do Dairo, Gordão, caramba. O cara meteu 2 gols do acesso do Guarani, pô. Eu gostava demais dele. 2007 do Dimas também. Eu era muito fã do Dimas. Fez aquele golaço de fora da área. 2007 e 2008, né? Gostei bastante. Não, o Gordão trouxe até o pessoal do Bugricast aqui pra nossa live hoje, ó, o Pezão. Ó. Um abraço aos amigos, 2 por você, Pezão.
Hoje sempre Guarani, rumo à classificação, amanhã tem que ganhar, né? Um empate pode dar, mas eu quero ganhar. E se ganhar é G4, né? Porque aí tem os gambás se pegando com os porcos, né? Um dos dois fica ou fica os dois, né? Nós podemos ser quarto, terceiro, só depende da vitória, mas tem que ganhar. Podemos até ser líder, mas não quero falar disso, não. Vou falar de liderança depois que ela vier, né? Se ela vier, lógico, eu vou comemorar, que nem pinto no lixo, né? E aí ele diz aqui que ele deixa um abraço pro Luiz Alfredo Lourenço, o maior bugrino de Rio Claro e adjacências. Porra, que legal. Sabe até onde o cara mora, o Pezão, hein? Não é fraco não, hein, ô gordão? Caramba, queria eu ter essa memória aí, viu? Nossa, sensacional. Pezão vai substituir o Mariolane um dia, hein, Pezão? Vai substituir o Mariolane. Eu falo aqui que o Pezão, ele tem a voz do cara, do Elia Júnior, lá da Rádio Bandeirantes São Paulo. Já ouviu o Elia Júnior falar na Rádio Bandeirantes São Paulo? Eu acho que não ouvi. Então procura no YouTube um programa com o Elia Júnior. Uhum. Ouve o cara falando e depois ouve o Pezão no Bugricast, você vai ver que é a mesma voz, viu? A carequinha também é parecida, a latinha é meio parecida. Pezão é o Elia Júnior do Guarani, viu? Um abraço, Pezão, tamo junto, meu irmão. Orlando Silva, pede pra dar like também. Pode dar, eu não vou reclamar dos likes, não. Fernando Guimarães, boa noite, amigos. Boa noite, Fernando, tamo junto. Vambora. Olha lá, o outro Fernando também pedindo pro povo dar like. Muito bom, dá like aí, gente. Eu não vou reclamar, não. Diogo Silveira, Marcos, o que você lembra do jogo do acesso contra o Coritiba em 1991? Cara, eu lembro de muita coisa daquele jogo, mas acho que o fato inesquecível daquele jogo mesmo, né? E depois o Beto me contou essa história, né? Aliás, não foi o Beto, foi o Jardine, Zé Jardine, o velho Jardine me contou essa história, né? Na hora do gol do Chicão lá que o juiz anulou, né? Porque, o Coritiba, se ganhasse o jogo, ele subia e o Guarani ficava, né? Em 91, Série B de 91, né? Aí, semifinal, no Brinco de Ouro da Princesa e tal, né? De repente sai um gol legítimo do Chicão que tinha jogado na piruada, né? E aí o Zé Jardine me conta que o Beto Zini estava lá na beira do campo, ali no vestiário, né? Na boca do vestiário lá e tal. Aí ele grita assim, tá impedido, Bandeira! A hora que ele grita, o Bandeira, pá, levanta a bandeirinha, né? Aí ele contou outras coisas também, que eu não vou contar publicamente aqui, né? Não vou comprometer o Bandeirinha, nem o Beto Zini, nem nada, né? E tal, né? E o Bandeira, pá, anulou o gol, né? O povo de Curitiba odeia nós até hoje por causa daquele jogo, viu? Aí foi pros pênaltis, né? Foi pros pênaltis. Aí tem uma outra história desse jogo também, o Diogo, que é a seguinte, o Beto tinha brigado com o Abobrão, né? O Edson Abobrão estava jogando no Guarani, hoje ele é auxiliar técnico lá da Piruada lá e tal, né? O Edson Abobrão jogava no Guarani, e o Edson Abobrão foi pedir um bicho maior pro Beto Zini, gordão. E o Beto ficou puto da vida, né, cara, né, e tal. O Beto falou, eu não vou nem te relacionar pro jogo, porque você quer dinheiro pra jogar e tal, né. E aí foi pros pênaltis o jogo, né. Adivinha quem vai cobrar o último pênalti? O Abobrão. Edson Abobrão vai cobrar o último pênalti, cara. Aí ele virou pro Birubiru ali do lado, né, e virou pro Birubiru e falou assim, ô Birubiru, e se eu perco esse pênalti, o que acontece comigo agora? Revelado na piruada, fez a carreira inteira na piruada, saiu de lá, foi pros Gambá, aí vem pro Guarani no fim da carreira, e se ele perde aquele pênalti, o que acontecia com ele, hein? Ainda bem que ele foi lá, bateu e fez, né, cara? Mas esse Guarani Curitiba aí é um dos jogos inesquecíveis da minha juventude, viu, o Diogo Silveira? Eu tinha 20 anos, cara, nossa, faz tempo, hein? Grande Álvaro Gorgueira, artista, tive que mudar pra cá, caiu muito na rádio, abraço. É porque tá sobrecarregando, gente, são dois, é por isso que eu não gosto muito de fazer programa nas duas plataformas, né? Porque são dois softwares diferentes, um recorta e manda pra rádio, o outro mantém aqui, e aí exige muita internet, exige processamento e tal, né? E vamos aqui, tem problema, depois fica a reprise lá também, quem quiser curte na reprise lá, obrigado, Álvaro. O Dantas que não tem 685 anos, não, né? 687 já, né, Dantas? Verdade, eu errei a conta. O Renato Rodrigues, todo gol de derby eu abraço o primeiro que tá na minha frente. Só desconhecido, sábado no Brincão não foi diferente, derby é soda. Cara, vale tudo, né, velho? No derby vale tudo, né? Assim, eu na rádio, eu tava falando muito da questão do Guarani estar jogando mal, né, e tal. E aí eu falei, cara, o derby é tão diferente que no derby eu tenho uma licença poética, eu quero ganhar. Jogando feio, jogando bonito, eu quero ganhar essa porra desse derby, velho. Então vamos lá, né?
E aí o povo fala assim, na hora do gol você previu, né? Que na verdade eu prevejo todo, né? Porque pra mim todo ataque do Guarani vai virar gol, né, cara? Então, 46 minutos eu abro a narração falando, não, se alguém tiver que ganhar esse jogo no finalzinho vai ser o Guarani, né? Vamos, Guarani, vamos ganhar esse jogo, pô, né? Aí sai o contra-ataque lá, sai o chutão lá, a casquinha do Luca, o passe do Cachoeira, acho que nem o Cachoeira sabia que ele sabia dar um passe daquele, né? E o gol do Herbert, cara, pô, me consagrei, né, velho? Aí eu vou recortar a narração, eu boto lá o Ortiz profetizando, né, Gordão? Tem que encher minha bola também, né? Tem que valorizar também, né, ué? Tem que valorizar. E eu boto lá a minha profecia, velho. 21 horas e 12 minutos. Daqui a pouco eu tenho que liberar o Gordão, hein? Daqui a pouco. O Emerson Bernardes. Boa noite, Ortiz, Gordão e toda a família bugrina. Boa noite, Emerson. Dá boa noite pra ele aí, Gordão, vai. Boa noite, muito obrigado aí. De coração. O Eduardo Santos mora lá em Piracicaba, rapaz. Ele tá na estrada, só que ele não tá conseguindo ouvir pelo Rádiosnet hoje, ó. Eu parei no posto, mas tô ouvindo vocês e voltando pra casa. Abraço a você e ao mais irreverente torcedor bugrino. A página do Gordão é show. Eu também acho show. Sim. Só que nós precisamos achar um novo nome pra ele, porque Gordão não combina mais, Gordão. Tem que mudar, cara. Você perdeu o Gordão, velho. É bom que gera assunto. Pergunta, por que Gordão? Eu falo, né? Prosei um pouco, é bom. Você sabe que eu já fui gordão também, né? Já? Eu sou baixinho, né? Eu tinha 1,68 m, hoje eu devo estar com 1,64 m, mais ou menos, né? Que você vai ficando velho e você vai encolhendo, né? Eu cheguei a pesar 98 quilos, porra. Nossa. Bota 98 quilos e 1,68 m pra você ver o que dá, meu velho. Pior que assim, eu tenho 1,70 m. Eu cheguei a pesar 155. Então, você foi muito mais gordão que eu, né? Eu disse que eu já fui gordo, né? Eu fui impressionante, assim. Você fez o que pra perder peso, Gordão? Olha, o nutricionista bugrino me chamou por causa da página. Tá. E aí ele fez uma reeducação proposta alimentar e correção, é isso? Treino, só reeducação e treino. Que legal. Você sabe que eu perdi peso, eu perdi mais de 30 quilos naquela época. Hoje eu já recuperei uns 8 daqueles 30. Eu perdi só mudando o horário da minha alimentação. Porque assim, eu trabalhava no Banco Volkswagen, né? Então eu chegava em casa tipo 11 horas, meia-noite e ia jantar. Né? Eu ia jantar. E aí de lá pra cama, né? Então o metabolismo não funcionava, né, velho? E aí assim, eu comecei a tipo jantar no máximo até 7 horas da noite. Não deu pra jantar, eu não jantava. Eu chegava em casa, eu tomava um copinho de leite, né? Tomava um chazinho pra enganar o estômago e ia dormir. Eu perdi 30 quilos em 6 meses, só assim também, Gordão. Nossa. 30 quilos em 6 meses, rapaz. Mas eu tava num caminho ruim, viu? Eu não conseguia nem subir a escada do prédio mais, rapaz. Tá louco. Deus do céu. Todo santo jogo eu achava que eu ia ter um problema no coração. E não é brincadeira. Não, eu tive 2 infartos, né, nessa época, né? Eu tenho 2 stents, né? Foi um presente que ficou aí, né? Tá vendo só? Um presentinho nessa época. Tá certo que o cigarro influencia também, né? 3 maços por dia naquela época, influencia também. O Josué Caires está falando assim, Ortiz, pergunta pro Gordão qual é o primeiro time do Lucão piruístico. Qual que é o primeiro time dele, Gordão? Você vai entregar o seu amigo aí? Não, assim, tem muita coisa pra falar, mas ele é fiel ao time de bairro dele. Isso não tem como falar. O sangue dele, a família é verde, mas ele é fiel ao time de bairro. Né? O Orlando Silva quer que eu pise num território meio turbulento aqui, cara. Ele fala assim, pessoal, sobre a SAF, podemos falar um pouco? Tá meio nebuloso, não acham? Eu tenho um hábito de não deixar uma pergunta sem resposta, mas eu não vou me estender muito, viu, Orlando? O que eu posso falar sobre o processo de SAF do Guarani é descrever o processo, né? O pessoal está falando muito aí do fato de terem cancelado as reuniões que já estavam convocadas, né, e tal. Eu posso falar, eu não quero falar de orelhada, eu vou falar sobre o que eu ouvi da entrevista do Gali, né, para a Rádio Central. O Gali disse que o Graziano pediu para suspender as reuniões porque nas reuniões ele apresentaria a proposta, né? E aí o povo poderia aprovar a proposta e depois teria que fazer uma outra reunião para aprovar o contrato. E aí diz que ele pediu para suspender as reuniões porque ele pretende apresentar já o contrato, né? Então, nesse ponto, eu acho que não há nada nebuloso. Nebuloso não. A minha opinião sobre a SAF, assim, para mim o grande risco, né, da SAF é essa questão do imobiliário do Guarani, né? Eu preciso saber como é que vai ficar essa questão do imobiliário do Guarani.
Mas eu não tenho nada contra virar SAF, não. De verdade, cara, eu já tô até meio que satisfeito, ô Gordão, porque virou SAF é profissionalismo. E uma parada assim que eu tenho falado muito é o seguinte, tem gente que faz questão de tentar transformar o Roberto Graziano em bugrino, para justificar o Roberto Graziano comprar a SAF do Guarani, né? Eu disse isso na rádio, faço questão de dizer agora. Graças a Deus o Roberto Graziano não é bugrino, ele é palmeirense, porque eu não quero um outro emocionado tomando decisões para o Guarani, eu quero um profissional, né? Então a SAF vem com a promessa do profissionalismo. Né? Graças a Deus ele não é bugrino, graças a Deus ele é profissional. E é isso que eu espero da SAF do Guarani. Só, ela é inevitável, ela vai acontecer, é questão de meses e eu torço muito para que ela leve o Guarani para um outro patamar, Gordão. É o que eu posso falar da SAF, cara. Né? Assim, tenho medos? Claro que eu tenho. Eu não sei como é que eu vou lidar com esse negócio, né? Do cara ser dono do Guarani. Eu não sei se vai adiantar muito continuar cornetando, né? Porque aí ele é dono, ele fala o que ele quiser, né? O Guarani tem voto. Tem um poder de voto. Se o cara tem 90%, o Guarani tem 10%. O voto do Guarani tem peso 1, o voto do cara tem peso 9, né? Então o cara ganhou de 9-1, né? Porra. Mas seja o que Deus quiser e que venha uma nova fase para o Guarani. Aí que o Guarani volte a ser grande. Torcedor do Guarani quer isso, precisa disso, né? Espera isso. Que assim seja. Que assim seja. Vambora. Valeu, Orlando. Obrigado, irmão. Eu já me aprofundei tanto sobre esse tema aí, cara. Cada vez que eu falo de SAF, vem uma nota de um lá no Twitter, vem nota do outro. Eu não sei, cara. Tem uns caras aí que gostam de ouvir o que eu falo. Pô, não gosta de mim, não ouve. O Carlinhos RP. Bora, Bugrão, amanhã estarei lá. Bora afundar a piruada. Bom, nós afundamos a piruada sábado passado, né? O Gordão, o derby foi sábado passado, né? Amanhã é o Botafogo, né, velho? Amanhã é Botafogo e que a Lusa faça parte dela, né? Pra gente chegar já sabendo. E o pessoal do Botafogo que tem essa parada de falar que é a maior torcida do interior do Brasil, Gordão, o que você manda de recado pra eles? Hein? Botafogo, assim, para começar, que eu nunca vejo o estádio deles com torcida. Toda vez que eu vou para jogo lá, não tem torcida. É tipo torcida de Atlética de faculdade. Então, assim, mas eles quererem colocar isso de maior do interior, para mim, nunca desceu. Beira a ilusão, assim. Impressionante. Não, eu digo aqui, né, que é a maior torcida de cadeiras, né, do futebol brasileiro, né? Porque só tem cadeira no estádio, né, velho? E assim, é o primeiro estádio que é meia arena, né? Metade é arena, metade é estádio. Os caras reformaram onde a câmera mostra, né? O resto é tudo cimentão, né, Gordão? Exatamente. Nossa, estádio totalmente... Assim, não é um dos que eu gostei de conhecer, não. É bem esquisito lá. Não, os caras veem que essa frescura de arena Nicknet, pra mim vai ser sempre Santa Cruz, cara. Para com isso. Que arena Nicknet, o cacete, rapaz. Para com isso. Eu vou dar uma corrida aqui nos comentários, Gordão. Depois eu preciso pagar os áudios do Beto. O Beto vem fazendo análises aí do Guarani, também análises do Botafogo e tal. Se você quiser participar, você fica à vontade também, viu? Se você falar, Ortiz, tá de boa? Você fica, curte comigo. Aí eu peço pra você comentar também, viu? De tática de jogo. Se ele vai no 4-3-3, no 4-2-3-1, no 3-5-2, no 11-0. Se você quiser, você pode dar seus pitacos também, tá bom? Bora. Mas a piruada nós afundamos sábado passado, Carlinhos. Agora nós vamos afundar o Bostinha lá de Ribeirão, velho. Vambora. O Fernando, 52 anos, torcendo pro Bugrão. 4/9/74, Guarani 3, Saad 0. Meu primeiro jogo no Brinco. Pô, você é 2 anos mais novo que eu e você estreou no Brinco 2 anos antes de mim, cara. Eu estreiei em 76, 4 de julho de 76. Guarani 3, São Bento 0, Guarani campeão do primeiro turno do Campeonato Paulista. Eu digo que foi propaganda enganosa, Gordão. Achei que ia ser assim todo ano. Porque, 76 no primeiro jogo, campeão, né? Paulista do primeiro turno. Naquela época, o primeiro turno era um título, né? Comemorava-se como um título, né? 78, campeão brasileiro. 79, semifinalista da Libertadores. 81, campeão da Taça de Prata. Eu falei, pô, vai ser todo ano assim, eu tenho que ser bugrino, né? Propaganda enganosa, velho. Mal sabia eu onde eu tava pisando, viu? David Bugrão, muito legal o programa, pessoal. Abração pra todos. Aviso o amigo de Ariranha que eu trabalho na cidade vizinha, Pirangi. Caramba, Ariranha e Pirangi. Só tem peixe por lá, né, o Gordão, pelo jeito, né? Ariranha, Pirangi. Nossa, deve ter pirarara. Nossa. Deve ter mais coisa aí, hein? Só tem peixe, hein? Davi Bugrão, um abraço, meu irmão. Tamo junto.
O Orlando apagou. Mussa Daniel, ingresso na mão. Amanhã estarei no Brincão rumo à classificação. É o Mussa de Araras. Ninguém se esquece daquele gol de Edinho Goiano lá, né? Vamos junto. Orlando Silva, cara, quantas histórias legais. Vou no Brinco desde 78. Meu padrinho era bugrino. Muito bom mesmo. Eu comecei um pouquinho antes, comecei em 76, cara. No dia da final de 78, Gordão, eu acordei meu pai 6 horas da manhã, né? Acordei ele 6 horas da manhã, puxando o pé dele na cama. Pai, vamos pro campo, pai. Ele me deu um tapa na orelha e falou, vai dormir, moleque, tá cedo ainda, pô, né? Aí fomos, tava frio, cara, um chuvisquinho chato. Eu lembro da minha almofadinha do Guarani, era uma almofadinha verde e branco com um indinho desenhado com uma flechinha assim e tal. Nossa, bons tempos aqueles, viu, cara? Olha, 78, ô tempo bom, viu? Um dia voltará, se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser e Deus quer. Deus quer. Opa. Deus é bugrino, velho. Se o Guarani não morreu até hoje, Deus é bugrino, Gordão. Pode ter certeza, cara. O que nós já vivemos, cara, em matéria de desorganização, de bagunça, né, de problemas extra-campo, né, para falar no politicamente correto, e o Guarani tá vivo ainda, cara. O Guarani é gigante, velho. O Guarani é gigante. Qualquer outro clube que passe pelo que o Guarani passou já teria fechado suas portas. Então o Guarani é gigante, não tenha dúvida disso, viu, Gordão? Não tem ixi. E muito também pela torcida, o quanto a torcida abraçou e não deixou o clube morrer. Sim. Não soltou o clube, assim. E eu tenho fé de que a gente vai ver coisa melhor. Meus filhos vão ver coisas melhores do que eu vi, se Deus quiser. Se Deus quiser. Eu já não posso falar isso, né? Porque minhas filhas já estão tudo veiona também, né? Então, dificilmente vão ver coisa melhor, né? Do que eu vi, né? Eu vi o Guarani campeão brasileiro, 2 vezes vice-brasileiro, semifinalista da Libertadores, campeão da Taça de Prata, vice-campeão paulista. Eu vi tudo isso, né, velho? Aí os caras falam, você é corneteiro. Cacete, eu vi tudo isso, né, velho? Pô, é difícil, tem hora que dá uma saudade, né? Mas vambora. Paulo Silva Lima, boa noite, Ortiz e Gordão. Boa noite, Paulo. Gordão tá aqui hoje, hein? Tá quebrando um galho hoje aqui. Eu puxei ele pelo rabo ontem lá, cara. Ele tava no programa lá. Falei, vem fazer o programa comigo amanhã então. Vambora. Não, eu vou. Falei, então tá bom. Puxei pra live. Tá aí o Gordão. Estamos aí sempre. Gostei. O Álvaro Gurgueira, aí já pulou esse comentário do YouTube aqui, ó. E como eu me perco nesse negócio, rapaz. Negado, eu não sei se eu consigo pagar todas as mensagens hoje não. Tem muita mensagem, Gordão. Nunca mais faço live com você, velho. De verdade. Tô banido, já era. Acabou. Não, nunca mais mesmo, cara. Muita mensagem, eu não aguento ler tudo isso, não. Eu tenho que narrar o jogo amanhã, negada, pô. Amanhã eu tenho que narrar o jogo ainda, cara. Boa noite, Ortiz e Gordão. Um abraço, Paulo Silva Lima. O Álvaro Gurgueira, bem lembrado. Cadê o Dairo? Parou de jogar já. Esse dia eu tava conversando com um amigo lá, disse que ele joga no Amador de vez em quando, lá em Santa Bárbara do Oeste, Álvaro. O Fernando Bugrino Feiticeiro pedindo like. Pessoal, senta o dedo no like aí, pô. O Adriano Tapeceiro. Boa noite, chefe. Só lembrança boa hoje, hein? Eu na lembrança, né? O Gordão na realidade. Eu na lembrança, o Gordão na realidade. Gordão, fui mais feliz que você, viu? Feliz que você. Você tá com 28? 28, deixa eu ver quando eu tinha 28. 98. 99 eu tinha 28, né? Eu ia infartar no ano seguinte, tá? 99 eu tinha 28. Então eu vi o Guarani jogando contra o Corinthians lá na quarta de final do Campeonato Brasileiro de 99, depois da renúncia de Beto Zini. Olha só, Guarani e Corinthians, 3 jogos. Uma quarta de final disputada em melhor de 3, é mole? Que coisa, hein? Viu o Guarani perder o pênalti, né? O nosso zagueiro Marcelo Souza foi bater o pênalti, perdeu o pênalti. O Guarani precisava ganhar de 3, acho. Acho que é isso, precisava ganhar de 3. O Gregor era o goleiro do Guarani, aí era meio difícil ganhar, viu? O Gregor no gol era meio difícil ganhar, viu? Fábio Luiz Alves, boa noite. Bugrino de Praia Grande, São Paulo, foi no jogo contra a Piruada. Amanhã eu vou assistir na TV. Dali Bugre. Assiste pela TV, não. Amanhã é aplicativo, né? Amanhã é só TNT, HBO Max, né? Então vai na HBO Max e ouve a transmissão da Rádio Planeta Guarani, Fábio. Vem fazer bagunça com a gente. Seu Romildo tem uma torcida organizada. Sabe o nome da torcida organizada do seu Romildo, ô Gordão? Qual que é? Geriátricos da Tribo.
Aí é fogo. Geriátricos da tribo, olha lá. Amanhã, Ortiz, amanhã estarei com os 3 netos, o Bernardo, o Arthur e a Luana. Abraço. Um abraço pro senhor, seu Romildo, e pra todos os geriátricos da tribo lá, viu? Tamo junto. Eles ficam na cabeceira também, geriátricos, viu? O local de organizado é só lá, viu? É geriátricos da tribo. Precisamos fazer uma faixa deles. Um abraço, seu Romildo. O Orlando Silva, como disse o Amoroso nos vestiários contra a Chita, derby não se joga, derby se ganha. Isso aí. O Álvaro Gurgueira, casquinha do Luca me lembrou Renato Morungaba. Fazia isso muito bem para passar pro Careca. Aliás, o Renato teve um monte de gol roubado, né? Porque o Renato tinha o cabelão igual ao do Careca. Ele fazia o gol, os caras gritavam gol do Careca, viu, o Gordão? Os narradores gritavam gol do Careca e era o Renato que tinha feito o gol por causa do cabelo, os caras confundiam, sabia disso? Não sabia. Roubaram muito gol do Renato lá em 78 por causa do Careca, viu? Ele também usava o cabelão, velho. Os caras gritavam gol do Guarani, Careca! Era o Renato comemorando o gol com a 8 lá. o Murilo Moreira, nutricionista do Gordão aqui, ó. A dedicação e força de vontade desse cara é uma coisa jamais vista. Aí, Murilão, corrigiu o Gordão, tá vendo? Você não fez nem merchan do cara, velho. Passa já o contato do cara aí, pô, para. Ixi, Murilo Moreira lá no Instagram, Nutri, né? Tá lá. Tá no meu perfil também já ele. Ixi, esse aí fala da minha força de vontade, mas o que esse cara fez por mim também me deu uma nova vida mesmo, assim. Murilo Moreira Nutri, tudo junto Murilo ou tem Moreira, underline, essas coisas? Tem que confirmar depois certinho, eu posso estar errado. Ó, seguinte, negada, pesquisa lá, Murilo Moreira Nutricionista. Tem no meu perfil também, tá lá. Aí o perfil que tiver encurtado lá, Murilo Moreira Nutri, é esse. É fácil, vai lá, velho. O cara conseguiu recuperar a fachada do Gordão, velho. Vai dar um jeito no ser fácil, pô. Murilão, um abraço, meu irmão. Tamo junto. O Fernando Bugrino Feiticeiro, com SAF, eu quero ganhar tudo. Quero ganhar Campeonato Brasileiro, Libertadores, disputar o Mundial, tamo junto. Não sei se a nossa SAF chega a isso, né, cara? Assim, eu sou muito realista, né? Eu acho que a SAF ela é necessária. Eu não sei se nós vamos entrar nessa história toda, né? Aí tal, porque todo mundo vai ser SAF, né? E existem grupos com mais poder de investimento, né, Gordão? Vai chegar um momento em que o futebol só vai ter SAF, né, cara? E aí vai ter SAF rebaixada, vai ter SAF sendo... Aliás, já tem SAF sendo rebaixada, né? Hoje em dia, né? E tal. Uma hora só vai ter SAF, né, Gordão? Eu só quero jogar uma Série A e ser campeão paulista. Eu não almejo tanto mais que isso. Quero disputar a Série A sempre e voltar para a Série A, né? Voltar para a Série A. O Campeonato Paulista realmente eu acho um campeonato tangível hoje em dia, né? E jogando a Série A você se aproxima das competições internacionais, né? Não sendo rebaixado, você joga Sula praticamente, né? Fazendo uma campanha... O Guarani sempre bateu ali G8, né? Em Série A de Campeonato Brasileiro. E aí tinha as eliminatórias, os confrontos, né? Hora quadrangular, hora mata-mata. E o Guarani chegava à semifinal, né? Nessas fases aí. Se o Guarani voltar à tradição de G8, tá na Libertadores direto, né, Gordão? Quem sabe, né? Nossa senhora, é um sonho pra mim. O meu cartão de crédito é que não vai gostar muito disso, não. Não, minha mulher aqui, agora com a mudança, nossa senhora. Minha mulher esses dias perguntou, ela tava assistindo o jogo do Mundial, né? Lá no Japão. No Japão não, lá em Dubai, né? Acho que é isso, né? A minha mulher falou assim, se fosse o Guarani, onde é que nós tava essa hora? Eu falei, nós tava lá, né? Como é que nós ia pagar essa porra? Eu não sei, mas nós tava lá, né, cara? Ia ser o carro, ia meu carro, ia tudo, né? Mas nós é tudo tonto, nós ia estar lá, né, cara? Como é que nós ia sair depois dessa, eu não sei, mas nós ia estar lá, né? Pra você ver como minha mulher é, velho. Ela fica vendo essas coisas e botando o pilha em mim, viu? O Fernando Bugrino Feiticeiro que estava lá nesse jogo também contra o São Bento. Em 78 eu entrei assim que abri o portão, estava sentado no meio campo. Melhor lugar, na hora do jogo estava espremido. Acabou o jogo, atravessei o gramado de joelhos, pagando promessa. Eu fiquei lá na curva, lá perto do antigo placar, viu? Perto da torcida do Parmeira eu fiquei. A gente assistia jogo ali. Grande Zanqueta, Carlos Zanqueta, o repórter Xereta. Boa noite, Bugrinos, esperando o jogo para comemorar a grande vitória. E eu tô esperando para narrar, né, Zanqueta? Eu dou folga pro Zanqueta e vou trabalhar, rapaz, que coisa. Abraço, meu irmão. Dantas, Ortiz, o bom do estádio é que sempre encontramos os amigos que assistem juntos, mas sempre tem alguém que não conhecemos e fazemos amizade. Claro, vale abraço, vale tudo. Só não vale abraçar a mulher do cara que você não conhece, né? Porque aí o cara vai ficar com ciúme, né, Gordão? Aí vira porrada. Pelo amor de Deus, não faz isso. Não faz isso, né, velho? Dá uma olhada primeiro, né? Se for mulher, tiver acompanhada, não abraça não, né? Porque aí você corre o risco de apanhar do cara e da sua mulher também, né, Gordão?
Exatamente, né? E vai apanhar, não tem jeito. O Cauê GS, olha o Bugrino feiticeiro aí, só futebol, nada mais, tamo junto. Meia-noite é cedo, nada. Que meia-noite eu vou estar dormindo. Minha mulher amanhã pula 5 horas da manhã. Minha mulher é professora lá em Valinhos, rapaz. O prefeito lá deu um tunga neles. O prefeito convocou todos os professores da escola municipal lá para ir entregar material para os alunos amanhã, cara. Vão ter que trabalhar amanhã, 7 horas da manhã começa a entrega de material escolar. Olha, a mulher tá puta da vida com essa história, ô gordão. Que isso. Que beleza, né? Nossa senhora. Em 87, na decisão contra o São Paulo no Morumbi, a torcida rival jogando pedra, a torcida invadiu, entrou todo mundo com o ingresso na mão e a PM foi buscar todo mundo lá dentro. Eu lembro disso aí, ô Fernando. Eu tava lá nesse dia, rapaz. Primeiro jogo da final, né? Todo mundo pra fora na borrachada, verdade. Fernando Moreno fugiu aqui. Não, cheguei. Boa noite, Ortiz. Diná. Por que Diná? Nunca adivinhei um placar na minha vida. Fala, gordão, bigodão. Amanhã felicidade dupla. Campinas tem dono, abraço. Tem vários donos. Hoje em uma rádio, o pessoal implorando para o time do bairro fazer a RJ e virar SAF. Aqui sempre houve comentários deles de super cuidado, até parece que não queriam a RJ. Fernando, Campinas segue o lema do Dr. Hélio, né? Você lembra do Dr. Hélio quando era prefeito de Campinas, ô gordão? Ou você é muito novinho para lembrar? Lembro da musiquinha dele, lembro dos ocorridos, né? O Dr. Hélio ele tinha um lema, o lema da gestão dele era Campinas, primeiro os que mais precisam. E aqui em Campinas esse lema vai vigorar de eterno no futebol, porque os caras vão precisar sempre, né? Uma outra coisa que ele fez foi plantar 1 milhão de árvores, né? Atrapalhou todo o planejamento, né? Tem muita calçada zoada hoje com árvore plantada naquela época, né? Plantou 1 milhão de árvores, mas em locais errados, né? E tal. Pra quê, né? Pra perua subir na árvore, né, cara? Tá. Fazer o quê, né? Tony Nogueira, qual página do Bugre vocês acompanham no Instagram? Qual página, gordão? Você que briga no Instagram. Eu não tenho Instagram, velho, é sério. Minha mulher não deixa eu ter Instagram, cara. É sério isso, velho. Vocês não acreditam, mas é sério. A minha mulher não deixa eu ter Instagram, ô gordão. Eu só uso o Instagram da Rádio Planeta só. Eu não posso ter Instagram. E lá. É sério, essa parada é séria. Minha mulher não deixa eu ter Instagram, não. Qual página que você mais curte aí do Instagram, ô gordão? Eu geralmente sigo a página Bugrino, né? Então eu sigo o Bugrino, sigo o Bugricast, Planeta Guarani também, Nossa, agora também eu vou ser injusto que eu vou deixar mais de fora. Mas assim, toda a bolha Bugrino eu costumo acompanhar assim, a bolha de páginas do Guarani. Desde 11 também, que é do meu amigo Maurício, que é uma página informativa também, né, que posta as informações. Mas tem uma galera muito legal fazendo conteúdo do Guarani no Instagram também, né? Uma galera que tá começando, uma galera que já tá bem maior que eu. Tem o Versão também, né, que é um influenciador do Guarani também. Uma galera Versão muito é do Eudes, né? Do Eudes, isso. Versão é do Eudes. O Eudes morava em São Paulo, agora acho que ele mora em Campinas, né? Agora acho que ele mudou pra cá, né? Não sei, posso estar equivocado até. Eu lembro muito do Eudes nos jogos fora, cara. Pô, sensacional. Essa molecada de página aí eu acho muito legal. Às vezes eu acho que passa um pouco. Assim, né? Mas como eu sou muito velho, né? Eu digo sempre, quem tem que aparecer é o Guarani, não a gente, né? Eu me recuso a fazer um conteúdo onde eu apareça mais do que o Guarani. Não estou dando indireta para ninguém, não, gente, tá? Não, cada um faz aquilo que quer, né? A página é dele, ele faz o que ele quiser, né? Qualquer um faz o que quiser. Mas eu acho que quem tem que aparecer é o Guarani. Nós precisamos eternizar o Guarani, né? Não nós, né? Eu vou passar, eu vou acabar, eu vou morrer, eu vou parar um dia eu quero sentar na arquibancada e assistir um jogo do Guarani, né, gordão? Eu quero voltar a fazer isso, né? Sentar na arquibancada com a minha mulher lá e assistir um jogo. Sabe o que a minha mulher me lembrou esses dias? Faz 15 anos que nós estamos juntos. Esses dias a gente estava sentado aqui no sofá, ela falou para mim assim, você acredita que nós nunca assistimos um derby junto? Nossa. Porque eu tô sempre trabalhando, né? Ou eu tava filmando antigamente, ou eu tô na rádio agora transmitindo, né? Então nós nunca assistimos um derby junto na arquibancada. Olha que coisa. Nossa. Pois é, 15 anos já juntos. Nunca assistimos um derby junto nesses 15 anos. Então eu devo isso para eles. Um dia eu quero voltar para arquibancada, né? Quem tem que ficar gravado é o Guarani. Quem tem que ficar registrado ali é o Guarani, não eu. Quem sou eu com essa cara feia ainda, pô? Tendo que passar shampoozinho para escurecer o cabelo. Fachada estragada da porra. Gordão, você tá com pressa aí?
Nenhuma. O Beto Toledo quer explicar como é que vai ser o jogo de amanhã. Você vai comigo nessa? Bora. Vamos ouvir o Beto Toledo fazendo os seus prognósticos, falando de tática, falando de Guarani e tal? Vambora? Bora. Mas eu acho que ele vem primeiro falando do Botafogo, viu? Vamos ver aqui o que o Beto Toledo escolheu pra falar primeiro. Se o Gordão travar aí, não assusta não, viu, negado? Ele tá aqui comigo, tá? Não esquenta a cabeça não. É que aqui o computador tá meio que na manivela, então às vezes eu abro uma página, aparece outra, tá bravo. Vamos lá então. Tá aqui, fala primeiro do Botafogo. Vamos ouvir o Beto Toledo então, Gordão? Você vem comigo nessa? Bora. Bora então. Beto vai contar pra nós o que ele espera desse Botafogo no jogo de amanhã contra o Guarani no Brinco de Ouro da Princesa, onde vencendo o Guarani vai pro G4 da Série A1 do Campeonato Paulista, e se Deus quiser o Guarani vai ganhar, né, cara? O Guarani tem que ganhar, hein? Não esquece, pula, canta, vibra, comemora, solta a voz, meu amigo Bugrino. Vai lá, Beto Toledo, solta a voz aí, meu irmão, fala desse Bugre então, conta pra nós o que esperar do Guarani amanhã, o que esperar do Botafogo, adversário do Guarani amanhã. A bola rola, ele fala sem medo. Enxerga o jogo, vem aí, Beto Toledo. Vamos lá, o Beto falando do Botafogo. Olá pessoal, boa noite Ortiz, boa noite Gordão do Guarani. Olha só, hein, quem diria que um dia eu iria dizer na abertura de um comentário gravado, boa noite Gordão do Guarani, que maravilha, grande abraço, viu Gabriel? Seja muito bem-vindo à Rádio Planeta Guarani, grande companheiro de batalha, companheiro de luta, Gabriel Serafim. Boa noite a todos os amigos da Rádio Planeta Guarani, hoje é dia 6/2, sexta-feira, sextou, da melhor forma possível, véspera de jogo do Guarani, Guarani enfrenta amanhã o Botafogo, 18h30, jogo importantíssimo, muito importante esse jogo, se o Guarani conseguir uma vitória já garante a classificação bem antecipada e muito provavelmente garante G4, né? O que é muito importante, a gente já falou durante a semana o tamanho da importância disso, de ter o G4, né, de poder decidir as quartas de final em casa, mas enfim, vamos lá, né, o Botafogo pela frente. Eu tenho um certo trauma de Botafogo, né, por 2 vezes a gente ficou no meio do caminho por conta deles, né, 2020 no Paulista, 2023, claro que 2023 não foram só não foi só o Botafogo, né, mas começou ali, né, a derrocada do Guarani, então pé no chão, torcida, vamos pro brinco, vamos apoiar o time os 90 minutos, o time do Botafogo tá em ascensão, é um time muito experiente, né, Ortiz? Bom, falando um pouco então desse Botafogo, né, o Botafogo venceu o Palmeiras na última rodada, 1-0, o Palmeiras estava com um time bastante alternativo, acabou colocando alguns titulares, não foram todos, mas acabou colocando alguns titulares em campo a partir do segundo tempo, ali, a partir do momento que tomou o gol, na verdade, né, toma o gol e tenta trazer o esquadrão ali para salvar. Teve boas oportunidades, criou muitas chances, o Botafogo teve um jogador expulso, né? O Vilar, né? O zagueiro foi expulso. E aí, a partir dali, o Palmeiras foi para dentro do Botafogo, realmente, jogou dentro da área deles, criou algumas chances, teve 2 lances ali bem polêmicos, né, com relação a pênalti, já falei durante a semana, o segundo, se fosse o árbitro, ou a árbitra, no caso, né, que estava apitando lá, teria dado, mas não foi dado, enfim. Time perigoso, time perigoso. O Botafogo apostou esse ano num modelo, né, de um pouco mais de experiência, né, o Botafogo vinha pegando atletas que fizeram algum sucesso em algum momento, atletas jovens que em ascensão de algum clube, dos clubes por aí, né, dos chamados grandes, né, os clubes que têm uma base um pouco mais bem trabalhada, e esse ano ele partiu para um outro modelo, então tem um jeito de jogar ali com jogadores, um 4-3-3, né, mas com jogadores bastante experientes. Chama atenção, né, Ortiz, você já falou em demasia disso, só para destacar rapidamente, o Igor, né, que o Igor não foi sempre atacante de beirada, né, o Igor já jogou enfiado, no Criciúma ele jogava como centroavante, inclusive, mas fazia um tempo já que ele vinha jogando pela beirada, é um jogador alto, tá, então não é um centroavante, não é que eles colocaram um beirada daqueles de 1,70m, 1,75m, para ser centroavante. Eles colocaram um jogador que já é alto, tem quase 1,90 de altura o Igor, mas é muito rápido, né? Bem de boa mobilidade. Estava acostumado a jogar pela beirada e chama atenção porque assim, né? Os caras têm o Guilherme Queiroz, que também já é rodado, um cara experiente, e tem o Léo Gamalho, que eu achei que tivesse sido contratado para ser titular. Vive um mau momento aí o Léo Gamalho, não consegue sequer manter a titularidade nesse Botafogo. Então, o trio de ataque aí, eu acredito que seja mantido, né, com o Jefferson Nem, o Igor e o Kelvin.
experiente, né, Ortiz? O Kelvin também muito experiente, jogador de base boa. O Jefferson Nem é muito experiente. Eu não gosto do futebol do Jefferson Nem, nunca gostei muito do futebol do Jefferson Nem, tá? A gente viu de perto, né? Não foi um cara que passou pelo Guarani que a gente acha que deixou saudade, né? Não é o caso. Rodou o futebol de Portugal aí e tal, voltou muito mais cascudo, sem dúvida nenhuma, acaba saindo do país, né? Ganha outros tipos de conceitos táticos e tal. Mas eu não é um cara que me chama muita atenção, não, e não tem feito grandes partidas, não, tá? É quase que batido já que vai ser substituído nos jogos, claro. Os beiradas têm, nesse modelo novo de futebol, tem corrido muito mais, né? Mas é batido, o Jefferson nem acaba saindo todas as partidas, mas ainda assim, um ataque experiente, com três atacantes, bastante experientes, né? O meio-campo, Ortiz, eu não acredito em mudança, não, tá? Acho que pode ser que de repente ele volte com o Matheus Salles. Matheus Salles chegou a ser titular em 1 ou 2 partidas aí, mas eu acho que ele vai de Leandro Maciel e de Morelli, tá? O Morelli tinha saído na última partida. No jogo contra o Novo Horizontino, ele foi titular. E depois ele... Não, mentira. No jogo contra o Novo Horizontino ele já tinha perdido a titularidade. Ele foi titular nas primeiras 4 partidas, e aí no jogo contra o Novo Horizontino ele perde a titularidade. E agora, aparentemente, está voltando, né? Ele substituiu, entrou bem no jogo contra o Palmeiras. Entrou no lugar exatamente do Matheus Salles, então eu acredito que o Morelli deve vir. Então, assim, o meio-campo seria o Leandro Maciel, o Morelli e o Rafael Gava. Rafael Gava também outro conhecido da torcida bugrina, né? É um bom meia, o Rafael Gava. É um jogador que consegue conectar muito bem o jogo, ele se movimenta, ele participa muito mais do jogo do que os meias normais, não é aquele meia que se esconde, não, então ele vai estar toda hora buscando o jogo ali. É um bom jogador, né? É um bom camisa 10, agora ele tem que ficar atento com ele. O Leandro Maciel chegou a armar o time na Série B o ano passado, em algumas partidas, né? Chegou a ser o entre aspas, 10, né? Não era, claro que ele é volante, mas chegou a fazer. O argentino é bom de bola, né? Tem uma qualidade muito boa, vocês vão ver ele de perto agora, vocês vão perceber que, assim, ele sabe jogar futebol, ele sabe matar a bola, ele sabe distribuir jogada. Além de ser um bom volante, né? Um volante de boa pegada, é um cara que tem um bom passe, jogador experiente também, né? Ortiz surgiu lá no Lanús. O Lucão conhece muito bem o Lanús. Pô, Lucão, que felicidade de saber que você tá dando essa audiência pra gente aí, viu? Muito bom te ver aqui, né? Lucão, um queridaço, né? Apesar de ter escolhido o time errado pra torcer, um queridaço. Então, o Leandro Maciel veio lá do Lanús, é um bom... Não veio direto do Lanús, né? Ele tem passagem pelo Lanús, rodou também alguns outros clubes lá na Argentina. Tá indo pra sua 3ª temporada aí no Botafogo, que nem eu falei, o ano passado, dada a habilidade dele, ele chegou a jogar armando o time. Eram 3 volantes, mas ele era o cara que saía mais pra armar. E na zaga, Ortiz, assim, no lugar do Vilar, pra mim é natural, né? O Carlos Eduardo deve entrar, e foi ele que substituiu, inclusive, foi ele que recompôs a expulsão ali depois do jogo, então não vejo como poderia ser diferente, não. Acho que o Carlos Eduardo vai pro jogo ao lado do Erickson, né? Fica uma dupla de zaga um pouco menos experiente, o Vilar é um jogador muito mais experiente, né? O Erickson um pouco jovem, mas um zagueiro que tem despertado também bastante interesse. E aí nas laterais, Patrick Bray, lateral também muito experiente, Gabriel Inocêncio muito experiente, jogador rodado, né? Fez um bom trabalho na Chape o ano passado, aí é claro, não é jogador de Série A, acho que até por isso que saiu, né? Mas é um jogador assim de nível de Série B, sem dúvida nenhuma, o Gabriel Inocêncio. Enfim, um time interessante esse time do Botafogo, 4-3-3 rápido, vai explorar muito a velocidade na saída de bola e a criatividade no meio-campo. O Guarani tem que ficar atento para não perder o meio-campo desse time do Botafogo, tá? As partidas que ele fez ali com times de menor expressão, por que eu tô dizendo isso? Porque contra o Palmeiras é diferente, né? A gente não pode tomar nunca como base um jogo contra o time do Palmeiras, né? O time do Palmeiras, mesmo com o time reserva, é um time que tem muito volume de jogo, né? Cria muito a todo momento, tá sempre criando alguma coisa. Então, o Botafogo nos outros jogos, né, nos times que enfrentou as equipes de menor expressão aí, né, Noroeste, o Velo, o próprio Primavera, ele é um time que domina muito o meio campo, né? Teve um acidente de percurso gigante, que foi a goleada pro Bragantino, tomou 5-0 do Bragantino, né? Era praticamente esse mesmo time aí em campo, com pouquíssimas mudanças. Na verdade, eu acho que a única mudança realmente era o centroavante mesmo. O resto era todo mundo igual aí. Naquele momento ainda quem vinha fazendo a ala esquerda era outro jogador, não era o Patrick Bray. Não lembro quem era agora, não vou tentar forçar aqui não, mas enfim. O fato é que é um time bem montado, Ortiz, é um time bem montado, um time que agora entrou pro campeonato, né?
Bom, vou encerrando por aqui, depois a gente fala um pouquinho do Guarani aí na próxima gravação, tá, Ortiz? Já volto já já. Valeu, Beto Toledo. O Beto, ele explica tudo bem explicadinho, viu, o Gordão? E o Gordão tava prestando atenção aqui, eu fiquei olhando pro Gordão aqui, ele tava prestando atenção mesmo. No áudio do Beto Toledo ali, viu? Eu fui fazer um xixizinho ali e tal, né? Fui fumar um cigarrinho e tal, mas o cigarrinho eu fumo sentado aqui na cadeira e tal. O Gordão tava prestando atenção. O mais interessante disso tudo, Gordão, é que agora você já sabe quem xingar amanhã dos caras, né? Você sabe quem é os perigosos dos caras amanhã pra xingar, né? Não, assim, eu nem sabia que o Léo Gamalho tava no Botafogo. Você não sabia? Tá com 39 anos, tá lá no Botafogo, rapaz. Nossa, assim, é o que eu falo, eu amo muito o Guarani, eu deveria amar mais futebol. Então, assim, eu sou muito por fora. Você sabe que eu não gosto de futebol, né? Eu gosto do Guarani. Só que assim, eu acompanho os times que interessam ao Guarani, né? Assim, para eu assistir um jogo de futebol, eu costumo dizer que esse jogo tem que interessar o Guarani de alguma forma. Para eu assistir prestando atenção no jogo e tal, ele tem que interessar o Guarani de alguma forma. Se ele não interessar em nada pro Guarani, velho, eu posso até deixar a TV ligada lá, mas eu não vou perder tempo olhando não, viu? O Beto passou aí tudo, é isso mesmo, Beto. É um time perigoso, cara. É um time enganoso esse time do Botafogo, velho. Você pega o jogo deles contra o Palmeiras. O Palmeiras, eu falo muito, Gordão, quando você vai jogar contra São Paulo, Campeonato Paulista, né? Você vai jogar contra São Paulo, Santos, Palmeiras, Corinthians, você tem um doping natural. Né? Qual que é o doping natural? Você está enfrentando um dos grandes clubes do futebol brasileiro e tal, você quer aparecer. Né? É a sua chance de aparecer, porque a mídia está toda em cima, né? É a sua chance até de chamar a atenção de um desses times e tal. Então, eu não levo muito em consideração a partida contra o Palmeiras. Mas se eu levar, eu diria que o Botafogo não fez uma grande partida. Ele ganhou o jogo. Tá? Ele tirou a fatura. Ele foi tipo o Guarani. Perdão. Vou ter que sair um pouquinho aqui. Toca aí, Gordão. Fala um pouquinho aí. Assim... Eu acho que uma coisa que me preocupa é exatamente o pensamento de que já estamos classificados, que a gente já ganhou, que, assim, a gente vê algumas pessoas comentando sobre, e eu acho, assim, claramente que é uma partida muito difícil pra gente, né? Como o Beto falou, é um time muito experiente, é um time que muda essa estratégia, né, de investir em promessas e agora vai nesse time experiente, é um meio-campo que ganha, então, assim, eu acho que, mais uma vez, o William Farias vai ter que se provar, vai ter que dominar o meio-campo, igual ele fez agora no derby, né? Mas, assim, embora eu ache que o Guarani vai conseguir ganhar o jogo, eu não acho que vai ser uma partida nem um pouco fácil, né? E ganhando, a gente com certeza já encaminha, garante essa classificação. Tô de volta já aqui, meio sem garganta, mas tô de volta, viu? Agora vocês viram como é que eu fico quando eu tô no rádio, né? No rádio eu boto uma vinheta, boto o hino do Guarani tocando e tal, e ninguém percebe. Aí eu volto pedindo perdão, né? Mas ao vivo aqui no YouTube não dá, né? Então tem que voltar com essa voz ranheta aqui, né? O Botafogo contra o Palmeiras, ele foi meio Guarani. Ele ganhou o jogo, né? Não entregou um grande futebol, mas ganhou o jogo. E no fundo o que vale é o resultado, né? E tal. É um time perigoso, cara. Não dá para dizer assim, o Guarani vai ganhar o jogo de qualquer jeito. Não vai. Não tem mais jogo que você ganha de qualquer jeito, né? O derby. Se você olhar momento por momento, né, o que vinham jogando as duas equipes, apesar de o Guarani não fazer um grande futebol e tal, mas a Piruada vinha jogando muito, muito mal, né? E aí você pega o derby equilibra. Por quê? Porque também tem o tal do doping natural. E o Botafogo joga a sua última chance. O Botafogo tem 8 pontos, o Guarani tem 11. Batendo na madeira, ó. Se o Botafogo ganha no Guarani, o Botafogo vai para 11 pontos. Ele empata em pontos com o Guarani e vai para a última rodada, podendo ainda chegar a 14 e buscar uma classificação. Então não dá. Eu lembro muito, quando eu falo sobre esse jogo, eu lembro muito de 2020. Eu tinha acabado de ir para o Guarani, né? Foi na pandemia. Eu assumo a comunicação do Guarani durante a pandemia, né? O Guarani vinha de uma vitória no derby, olha a coincidência, uma vitória de virada, aquele 3-2 e tal, maravilhoso, e passou 3 meses comemorando essa vitória no derby, né? A torcida zoando, a piruada e tal. O Guarani tinha 5 pontos de vantagem para o Corinthians no grupo, né? Então tinha tudo para classificar, faltavam 2 jogos. Aí o Guarani volta para enfrentar o Botafogo,
Quando voltam os jogos, o Guarani vai enfrentar o Botafogo, que estava na zona do rebaixamento. A zona do rebaixamento era o Botafogo e a Piruada, né? Aí o Guarani perde do Botafogo, né? Perde para o Botafogo. E aí o Guarani vai pegar o São Paulo. Dessa vez a gente pega o Palmeiras na última rodada. E o Guarani perde do São Paulo. Resultado, o Guarani não se classificou para a segunda fase do Paulista. Então não tem já ganhou, gente. O jogo é jogado. Ninguém ganha antes. Tá? É um time perigoso, viu, Gordão? Não é que eu tenho medo, eu tenho trauma do Botafogo, vai. Lembro também de 2023, até brinquei agora há pouco. Foi contra o Botafogo que o Guarani começa a sua derrocada lá em 2023. Aquele jogo que o Lucão, zagueiro, é expulso. Tá certo, foi uma expulsão para mim injusta, né? Ele nem faz falta para ser expulso ali e tal. Mas ali começa a nossa derrocada em 2023. Eu sou meio cabreiro com esse time do Botafogo aí, viu, Gordão? De verdade, eu sou meio cabreiro com esses caras aí, viu? Não. Botafogo é um time chato, né? E, assim, sempre foi um time chato. Sempre foi. O time de Ribeirão nunca facilitou pro Guarani, né? Mas, assim, eu concordo. Acho que não é um jogo, ao contrário do que uma galera tá já fazendo, quem que a gente pega na fase de quartos. Mas, assim, primeiro vamos garantir, vamos ganhar esse jogo, classificar, e aí, quem for, aí não importa, né? Classificou. Sim. E já decide amanhã também. Ganha esse jogo e decide amanhã. Nada de enfrentar o Palmeiras precisando de alguma coisa, não, gente. Pelo amor de Deus. Né? O jogo que você não pode esperar resultado é esse jogo contra o Palmeiras. Você tá com medo do Palmeiras? Não é que eu tô com medo. Cara, o Palmeiras hoje é um dos maiores times do Brasil. Né? Acho que eu não erro se eu falar aqui que Palmeiras e Flamengo hoje são os dois grandes times do futebol brasileiro. Então, não é esse jogo pra gente contar com resultado. Né? O jogo do resultado é contra o Botafogo no Brinco de Ouro da Princesa. Ganhou do Palmeiras? Maravilhoso. A gente pode ser até líder do campeonato. Mas não vai pra esse jogo esperando alguma coisa não, viu? Não vai. Gordão, eu vou precisar correr, velho, porque a gente tem um lema aqui de não deixar nenhuma mensagem pra trás, cara. E eu tô vendo aqui que o nosso WhatsApp tá com muita mensagem, viu, Gordão? E tem algumas aqui direcionadas a você. Então eu vou até pedir pro pessoal do chat aqui. Pessoal do chat, eu acho que eu já paguei todo mundo que tava por aqui. Depois eu dou uma passadinha por ele, mas eu preciso registrar o povo do WhatsApp aqui da rádio. Posso, Gordão? Você me acompanha aqui? Vamos lá. Vamos aqui nessa, então. Começa com o Eduardo Santos, que mandou lá que tava dirigindo, né? Ele mandou um áudio aqui. Solta a voz, Eduardo. Vamos ouvi-lo. Fala, meu amigo Ortiz, tudo bem? Boa noite a todos os planeteiros. Boa noite aí ao convidado. Tudo bem? Ó, voltando aí pra casa e na torcida aí amanhã pra gente fazer um bom jogo aí e poder sair com a vitória lá do Brinco, né? E vai ser um jogo duro, né? E quem acha que a gente vai passear, eu acho que vai ser meio difícil, hein? Mas se acontecer, não vai ser bem-vindo, né? O passeio. É um time que também vive ganhando de 1-0 igual a gente, né? Então me parece ser um jogo parelho, mas a gente aí tem uma vantagem de estar em casa com a nossa torcida, com um bom retrospecto, né? E que os deuses do futebol nos abençoem mais uma vez aí, né? Que nos deixe jogar aí de forma tranquila, sem esses árbitros nos atrapalhar. Tá bom, Ortiz? Um abraço, tudo de bom. Amanhã, ouvindo aí a rádio, né, na transmissão. E vamos pra cima rumo à classificação, hein? E olha que coisa, hein? Quanto tempo a gente não fala essa frase, hein? Um abraço, tudo de bom. É bom jogar um campeonato sem ter que subir, né, Gordão? Não é bom esse negócio? Vamos subir pro Grê é legal, mas é mais legal ainda tá na elite, né, Gordão? Pô, com certeza, brigando pela classificação ainda, disputando, né? Pô, tem muita coisa ainda para acontecer, mas uma possível liderança, nossa senhora, eu não lembro de ter visto. É isso aí. Tem mais um amigo nosso aqui mandando uma mensagem para você, o Robert Ferreira. É o Obugrino, né? É o Obugrino. É o Obugrino, né? Ô, Ortiz, boa noite, tudo bem? Pergunte ao Gabriel com o que ele alimenta esse casal de capivara no bigode dele, por gentileza. Galera traíra demais. Tá Os caras gostam de zoar o Zenger, não, cacete. Pô, fala que tem 2 capivaras no bigode. Pô, capivara é lá na Piruada agora, pô. Exatamente. Deixa pra lá isso aí. Capivara tá lá em cima, né, velho? Ortiz, todo sucesso e um forte abraço ao meu parceiro e amigo Gordão Guarani. Obrigado, velho. Um abraço pro Gordão também. Esse cara é gente boa demais, velho.
Eu gostei desse moleque na primeira vez que eu vi ele. Eu vi ele no Twitter lá e falei, pô, gostei desse moleque aqui, viu? Gostei. Mas eu não sou muito de postar, gordão. Eu assim, eu sempre digo o seguinte, cara, quem quer saber meio o que eu penso, vem pra rádio. Entendeu? Vem pra cá. Aqui você tem a oportunidade de conversar comigo, né? Conversar, eu vou falar, você vai ouvir a minha entonação de voz. Às vezes você fala um negócio, você escreve um negócio, você tá escrevendo lá pra tirar sarro. E o cara não sabe que você tá tirando sarro, porque a letra não tem entonação, né? Aqui na rádio não. Aqui na rádio, se eu estiver dando risada, você sabe que eu tô dando risada, né? Então, vem pra cá. Aí você manda a mensagem, eu respondo a mensagem, a gente vai dialogar, você vai saber o que eu tô falando. Não é mais fácil assim? Oh. Né? Muito mais fácil. Eu não sou de ficar postando, negada, de verdade. O meu Facebook, cara, nossa, eu posto uma coisa a cada 6 meses nele lá. O Gordão vai perguntar o que é Facebook já, porque Facebook é rede social de velho. O Jaime Neto, boa noite, Ortiz. Amanhã tem que jogar de azul, com a mesma camisa pra quebrar a zica. Tô fora, Deus do céu. Apesar de eu não gostar dela, pois a G7 só é comprida e não cabe em mim. Tô fora. Eu não gostei daquela camisa azul, não. Não gostei, não. Tiraram o foco do time no momento mais importante. Deus do céu. Quem mais aqui? O Eduardo Lacerda. Boa noite. O Gordão já chorou ou ainda não? Isso. Não, né, Gordão? Tamo de boa, né? Vamos chorar só se for de alegria, né? Com a classificação do Bugrão amanhã, né? Ah, não, com certeza. Ixi, Eduardo é gente boa demais. Curtamente, ele está perguntando o que você achou sobre o aumento no preço do ingresso, Gordão. Eu, assim, eu falei, né? Eu não acho que era a hora, né? Acho que eu não entendi a estratégia, né, Gordão? De verdade, né? Pois é, não sei se era o momento, mas enfim, já tá feito, agora tem que ir, né? Não tem jeito. Eu digo assim, eu tô vendo o pessoal fazendo levantamentos de média de público, eu faço a conta diferente, né? O pessoal que faz esses levantamentos, eles levam em conta apenas o público pagante. Eu levo em conta o público total, tá? Porque se o cara foi pro estádio, ele tá lá, ele não é fantasma, né, Gordão? Ele ocupou o espaço físico lá do estádio, né? Então eu conto o público presente, não o público pagante. A média de público presente do Guarani é 12 mil torcedores. Eu tô vendo o pessoal publicar 9.900 e pouco aí e tal. Na verdade, a média de público total do Guarani, incluindo o público não pagante, ela é de 12 mil, dá 11.900 e traga lá. Né? O Guarani não tem tido déficit, prejuízo com as arrecadações. Né? Ainda se o time tivesse ali que pagar muita coisa e tal, né, dos jogos anteriores, mas não. O menor público do Guarani foi 6.900 pagantes, se eu não me engano, ou 5.900 pagantes, na estreia contra o Primavera, mas teve 7 mil e poucos torcedores com todas as gratuidades juntas, né, e tal. Então também pagou a despesa do jogo, né? Eu não entendi muito a estratégia, porque o Botafogo não atrai público. Mas você tem que ir porque o Guarani vai classificar. Ué, mas se vai classificar, puxa a torcida no mesmo preço do ingresso, né, Gordão? Caramba. Exato. Não é chorar, é só não entender a estratégia. Eu não entendi, cara, de verdade. Né? Mas eu sou sócio campeão e não pago ingresso. Mas muita gente não tem condição de pagar mensalidade de sócio, gente. Mas ele paga isso no ingresso. Paga porque ele vai esporadicamente ao jogo. Ele não vai em todos os jogos. O sócio campeão só compensa para quem vai em todos os jogos, né? Tem gente que foge do boleto, cara. Se eu somar todos os boletos que eu tenho para pagar aqui, eu fico louco, velho. Então, eu não entendi muito a estratégia, não. Mas pior do que o preço dos ingressos é o preço da comida no Brinco, cara. Eu fiquei sabendo hoje aqui, recebi um print aqui do Bugre ID, cara, que você pode comprar comida pelo Bugre ID, né? Depois que eu descobri que custa R$110 2 potes de pipoca e disse que a Coca-Cola vem de brinde. R$110 2 potes de pipoca e dá uma Coca-Cola de brinde. Cacete, velho. Porra, um saco de pipoca custa R$3 no supermercado. Com um saco de pipoca eu faço uns 8 potes daquele lá, pô. Nossa, pelo amor de Deus, Guarani. Aí esfolou o caboclo, pelo amor de Deus, cara. Um abraço, viu, Eduardo Lacerda, o Álvaro Gurgueira, coisas que não existem mais. A Varig, a Rede Manchete, o Banco Bamerindos, o Unibanco, o Mapping, a Mesbla e a Piruada. É isso aí, tamo junto. Ortiz, não sei se é aqui só, mas tá no looping. Se tiver, não tem problema, daqui a pouco entra a reprise, viu, Álvaro? Eu dei tanta sorte que eu entrei no Radiosnet e tava tocando normal, viu? Angelão, boa noite, Ortiz. E ex-gordão, é isso mesmo, bigodão agora. Em primeiro lugar, espero que o Guarani não entre no modo tossi, né? Tipo, tossi achando. Agora, esse ex-gordão é muito gente boa, sou fã dele, viu?
Só que lá no hospício eles me deixam perdidinho. Cada dia um novo vocabulário, uma nova gíria. Não dá para acompanhar eles, não. Abraço. O Angelão tem alguns a mais que eu aqui, viu, gordão? Não judia do cara, não, viu? Angelão é lenda. Eu que sou fã dele. Você sabe que essa casa aqui é do Ângelo, né? É da família dele, né? Eu moro aqui, né? Eu pago aluguel para a família dele, viu? Só para você ter uma ideia de quanto é meu amigo, o Angelão, viu? O Angelão, nossa... Pessoal do bem. Do bem total mesmo, viu? Angelão, um abraço, meu irmão. Sami Moraes, vamos lá, solta a voz, Sami. Fala, Ortiz, tudo bem? Boa noite. Sobre esse assunto do Náutico aí, eu morei em Recife por 2 anos, né, a trabalho. E isso há uns 10 anos, mais ou menos. O Náutico é o terceiro time, né, do Recife ali. E diferente do Sport, que tem torcida no estado todo, o Santa Cruz, por exemplo, ele tem torcida na região metropolitana do Recife, mas você vai para Caruaru, por exemplo, para Salgueiro, ali já não tem mais Santa Cruz. O Náutico, ele fica só no bairro dos Aflitos ali, Casa Forte e tal, que é a Zona Norte, é um clube de elite ali do Recife, né? E assim, eles jogam nos Aflitos porque quando eles ganharam a concessão lá para jogar na Arena Pernambuco, depois que ela ficou pronta. Eu me lembro muito bem dessa zoeira local lá, porque não tinha público, né? Tanto que eles abandonaram a Arena Pernambuco, porque não conseguiam colocar nem 5 mil pessoas lá. Então, quando tem jogo ali nos Aflitos, aí lota, porque o estádio é pequeno. Mas se eles precisam aí colocar, sei lá, 30 mil pessoas no estádio, já não coloca, entendeu? Então, assim, realmente zero representatividade. Eles até construíram um CT legal lá, que tinha a ver com um político deles lá de Pernambuco que acabou ajudando, um outro empresário e tal, mas parou por aí. Realmente não dá para comparar a história do Guarani com o Náutico mesmo. Valeu, Sami. Grande Sami Moraes. Um abraço, meu irmão. Cara, nem vou entrar nessa polêmica de Náutico, não, mas os dois grandes clubes lá do Recife, para mim, Santa Cruz e Sport, né? O Gordão, não necessariamente nessa ordem, mas o Santa Cruz, o que o Santa Cruz fez aí na Série D nesse ano, botando 50 mil torcedores no estádio, né? E uma média gigantesca de público, não é um jogo ou outro, né? É uma média gigantesca de público, né? E o Sport e o Náutico não conseguiu nem esgotar ingresso pro jogo contra o Guarani, pô. Os caras falaram que ia dar 25 mil torcedores, não sei o quê. Chega na hora tinha 18 mil, 15 mil, negócio assim. Nem vou entrar nesse mérito aí, viu? É um time que subiu por sorte. O Náutico subiu por sorte. A sorte, para nosso azar, do Alan Santos fazer aquela merda que fez lá no jogo contra eles, né, Gordão? O Guarani ganhava o jogo de 1-0. Acabou o jogo, o Guarani subiu, o Náutico ficou. Acabou, né? Não tenho palavras para descrever o que é o Alan Santos na minha visão. Eu até fico quieto. Uma imbecilidade sem igual, né? Ô, Denilton, vou pedir uma gentileza, eu vou soltar o seu áudio, mas como a gente tá num já adiantado, Denilton, né? A gente tá em YouTube e tal, eu vou dar em 1,5 aqui de velocidade pra gente poder ouvir numa boa, tá? Vambora, meu irmão, solta a voz. Fala, Ortiz, Gordão, e todos os amigos planeteiros aí. Boa noite, Ortiz, Denilton, otimista. Vamos lá, né, Ortiz? Véspera de um jogo importante, hein? É interessante, né, Ortiz, analisar. O Guarani vai fazer poucos jogos esse ano, né? E esse aí já é um jogo importante, né? Devido à situação atual, né? Jogando Paulista, Série C e Copa do Brasil, né? Então, foco. É isso que eu pediria para jogadores, comissão técnica, né? E a torcida do Guarani também, convocar a torcida para focar nesses poucos jogos e jogos decisivos. Botafogo de Ribeirão Preto é uma pedrinha no nosso sapato há um bom tempo, então vamos focar. Um aspecto importante no jogo de amanhã é a arbitragem. O Guarani, ele tá um time forte fisicamente. Então, quando você vê o jogo do Guarani, você vai ver que os jogadores do Guarani estão entrando mais forte. E a arbitragem tende a amarelar, a tumultuar o jogo, principalmente em casa do Guarani. Eu vou observar bastante o juiz, tá, Ortiz? E vamos lá, vamos ganhar, não é? E outra coisa que eu gostaria que, se fosse possível, Ortiz, você falar, sobre o processo de SAF. Eu vejo que a rival está tentando alguma coisa de SAF. O Guarani, o que ele saiu na frente em relação aos outros times, né? Porque a gente vê que vai ser iminente, né? Eu acho que daqui uns meses o Guarani vai virar SAF, né?
Dá sua opinião. É muito difícil a peruada virar SAF, é devido aos gastos, às muitas dívidas, né? Eles têm uma situação diferente. Eu sei que é longa essa análise, tá? Mas se você pudesse falar alguma coisa rápida, eu agradeceria. Um abraço, tchau! Fala, Denilton. Vamos pro jogo respeitando o jogo, né? Foco no jogo, não dispersa, né, gordão? Pensa que o Botafogo é uma marmita, é um prato de comida ali, né? Que você está com fome, você tem um prato de comida, você vai lá e vai comer antes que alguém coma na sua frente. É mais ou menos isso que eu penso, né, gordão, no jogo de amanhã, né? Perfeito, perfeito. E não pode, porque jogou muito bem, jogou bem, né, contra o outro time de Campinas e jogou bem contra o Santos. Então, assim, o Velo eu já não achei uma partida que foi tão bacana, assim, mas ganhou, óbvio, né? Mas então tem Tirou que o pedido, né? Então assim, tem que realmente lutar pela vida, porque não tá ganho. É um time difícil. Então, foca no jogo. Sobre SAF, Denilton, eu precisaria fazer uma análise mais aprofundada, mas eu vou tentar resumir. Comparando a própria situação do Guarani. Você pergunta por que o Guarani saiu na frente, né? Todo o movimento do Guarani feito nos últimos 3 ou 4 anos é um movimento já pensado para se transformar em SAF. Entre esse movimento, a recuperação judicial. Né? O que acontece quando o clube entra num processo, uma empresa entra num processo de recuperação judicial? Ela fala para o mercado, né? Olha, eu estou me organizando, eu devo e quero pagar as minhas dívidas. E foi isso que o Guarani fez naquele momento. Tá? Esse já era um passo para a SAF. O Guarani se organizou administrativamente. Hoje, quem queira comprar o Guarani já sabe qual é o valor da dívida do Guarani e como pagar essa dívida. Né? O Guarani tem lá a recuperação judicial que vai demorar mais, acho que 11 anos ou 10 anos, né, para ser cumprida. Depois vai ter que fazer também o parcelamento tributário, óbvio, vai ter que fazer, né? Sem isso não tem como planejar. Mas por que o Guarani saiu à frente? Exatamente por isso. Ele, entre aspas, se organizou, reconheceu a sua dívida. Então, para comparar o momento, imagine se fosse permitido, quando eu era diretor-geral do Guarani, depois superintendente, lá em 2013 e 2014, nós passamos o pior momento da nossa história, onde nós não tínhamos dinheiro para nada. Imagine o Guarani falando em virar SAF naquele momento. Quem ia sentir, quem ia ter credibilidade, gordão, para investir centenas de milhões de reais no Guarani naquele momento, sem saber, por exemplo, qual era o valor da dívida do Guarani, para quem o Guarani devia, né, onde o Guarani devia, até quando ia essa dívida. Eu me lembro do meu primeiro balanço, o balanço de 2013, que eu publiquei, né, eu organizei ali junto com o pessoal da auditoria e tal. Nós aumentamos a dívida do Guarani em 100 milhões de reais naquele balanço. Por quê? Vocês contraíram 100 milhões de dívida? Não. Era uma desorganização tamanha que nós tínhamos mais de 100 milhões de dívidas não contabilizadas no Guarani. E a situação da peruada hoje é essa. Ninguém sabe quanto esses caras devem. Então, um cara que fala em comprar uma SAF criada pela peruada, ele está dando um chute no vácuo. Ele pode ganhar na loteria ou ele pode perder todo o investimento dele. Não tem solidez, Denilton. Essa é a grande diferença. Deu para entender, gordão, assim, em poucas palavras? Perfeito, perfeito. Ficou claro. É porque eu acho que é uma análise que tem que ser mais aprofundada, tá? Bem mais aprofundada. Mas em poucas palavras é isso, Denilton. O Dantas está lembrando aqui que tivemos também, depois da internet de escada, o Speed. Verdade, Dantas, o Speed. Não esquece que já tivemos disco de 512 megas. Nossa, eu tive até menor que isso. Mas era um tempo que o Bugrão enchia os olhos. É isso aí, trocava tudo. O Leandro, Ortiz Gordão, boa noite. Excelente programa, mas gostar do Dairo é ser muito, mas muito bugrino. Não, é que eu conheci o Dairo na base, né, Leandro? Então, o Dairo foi uma das grandes promessas da base do Guarani, viu? E pra mim ele entregou, cara. Nós não comemoramos o Kevin. O Kevin entrou contra o Santos, fez um gol. Nós não comemoramos, não estamos pedindo pro Kevin ser titular hoje, ô Gordão? Opa, ixi. O Dairo fez os 2 gols do acesso do Guarani em 2008, porra. Né? Foi 2-0 pra cima do Águia de Marabá, 2 gols do Dairo. Então eu tenho que comemorar, não tenho? Eu tenho que gostar do menino, não tenho? Deu muito certo. Tudo é uma questão de expectativa, é lógico. Eu não esperava que ele fosse o novo Careca. Né? Mas dentro da realidade daquele momento do Guarani, o Dairo era um bom jogador, cara. Abraço, Leandrão. Fernando Moreno, eu já falei, né? O Fernando, já li a sua mensagem, né? Obrigado, li lá no nosso chat.
O Luiz de la Torre, Planeteiros, programa meio diferente, mas top como sempre. Parabéns. Ô Luizão, obrigado. Eu morro de inveja do cenário dele aqui, cara. Tem cavalinho do Guarani, tem tudo do Guarani, cara. Camisinha verde da Heineken. Eu falo que o único defeito da Heineken é ter a estrela vermelha, viu, gordão? Se ela fosse amarela, dourada, seria perfeita a Heineken, viu? Já tá certinha, já preparada para consumo, já. Hoje tá espetacular. Bugrão é minha vida, tô ouvindo e me lembrando de momentos maravilhosos. Que alegria ser bugrino. Ô Luiz, obrigado. E a última mensagem aqui, não mandem mais mensagens, ainda tem o comentário do Beto Toledo, eu vou liberar o gordão porque ele precisa descansar. A mulher tá lá, ele vai ter que dar uma atenção pra mulher. A minha mulher também chegou, viu, gordão? Mas minha mulher tá acostumada já, tá? Minha mulher sabe que ela chega e eu vou mais uma meia horinha, uns 40 minutos, então ela já tá acostumada, mas não vou botar você nessa roubada, não. O Edivaldo de Cianorte, Ortiz, vamos pra cima deles, vamos ganhar esse jogo. Vamos. Se depender de mim, nós já ganhamos. Mas eu não jogo, né? E se eu jogasse também, vocês iam ver o quanto eu era ruim quando eu jogava bola, tá? Então, não conta muito comigo, não, né? Mas eu quero muito ganhar, cara. A classificação do Guarani, para mim, é condição sine qua non, o Gordão. Eu não vejo um outro momento que não seja com o Guarani se classificando nesse Campeonato Paulista, cara. Acho importante demais conseguir isso, né? Para a torcida também, uma resposta no ano passado, né? Não deixa igual, né? Foi uma vergonha o ano passado. Mas pelo menos é um pouquinho de alívio, né? Nada vai substituir o que já aconteceu no ano passado, né? Mas uma classificação do Guarani agora seria importantíssima para o torcedor do Guarani, né? Eu acho que isso é muito legal. Vou passar só aqui pelo... o César Prado, Ortiz, quem plantou 1 milhão de árvores foi o Jacob Bittar. Era chita também, viu? O Fernando, Bugrino Feiticeiro, pedindo like, curtiu, então mostra pro algoritmo que você também tem gosto, clica no like, gostei, convincente ele, tô quase eu curtindo a transmissão aqui, gordão, porra, tô quase eu curtindo a live aqui, cara. Eu deixei o like. Tô quase eu dando like aqui, é que eu tô no ao vivo aqui, né, eu tô no painel, não consigo dar like no painel, viu? Mas vamos embora. Mais uma dele aqui, acho que nós estamos acabando. Ele está pedindo muito like aqui. Eu estou tentando achar uma outra mensagem aqui para ler, cara. O técnico do Botafogo é o excelente Cláudio Tencati. Também acho excelente, mas como eu disse ontem no programa para você, é um técnico de médio para longo prazo. Não sabe fazer trabalho a curto prazo, tá? O Botafogo tem jogado mal fora de casa. Fora de casa ele tem 1 ponto apenas, né? É 1 empate e 2 derrotas. Não marcou nenhum gol como visitante até agora, tá? O Caos tem a provável escalação de amanhã. Pô, passei lá no... O Cauê, perdão. Passei no começo do programa, Cauê, mas eu repito pra você, né, gordão? Vamos lá. Matheus Claus no gol, Rafael na lateral direita, dupla de zaga com o Maurício e o Jonathan Costa. Na lateral esquerda o Emerson, o William... Farias, o Nathan Melo e o Isaac na meia, e lá na frente deve ser, não estou dizendo que é a escalação que eu quero, estou dizendo que é provável para amanhã, né? O Guilherme Parede numa beirada, o Mirandinha na outra e o Luca no lugar do Maranhão, que acho que, aliás, não volta a jogar pelo Guarani no Campeonato Paulista, porque me parece que a lesão dele é de grau 2, e aí é impossível recuperar o cara até o final do Campeonato Paulista, se for realmente grau 2, tá? É esse time aí, né, ô Gordão? Não errei ninguém não, né? Não, é isso mesmo. Acho que é isso mesmo. Valeu, Cauê, tá passado aí. O empate já garante classificação, se não estou enganado. Não é bem assim, aí precisa de uma combinação, tá? Para garantir mesmo só a vitória. Tocada... Alguma coisa Moraes, Maringá Moraes, HSG... Luiz Fernando, Maringá. Bora classificar amanhã diante do Botafogo. Maringá no Paraná, boa terra, gosto muito de Maringá. Frequentei muito Londrina aí, viu? O Fábio Luiz Alves, ingresso não tá caro, com camisa do Bugre paga metade. Bom, é a sua opinião, né, Luiz? Eu respeito. Só não entendi a mudança, né? Não entendi a mudança. Você cobra mais barato no derby, cobra mais barato contra o Santos, e aí quando chega contra o Botafogo você aumenta o preço, né? Não entendi muito essa estratégia. O Cauê, pipoca R$110 é até crime, se pá. Dá uma multa ferrada isso aí, É o livre mercado, né, cara? O cara oferece, compra quem quer, né, gordão? Mas pra mim tá abusivo. É que eu não falei o preço do hambúrguer, do cachorro quente,
da Nossa. Coca-Cola de 350 ml, é tudo salgado, né, gordão? Pô, tem uma coxinha, se eu não me engano, é 50 e poucos reais, pô, no aplicativo, cara. Caramba. Deus me livre, velho. Não, sem condição. Tomar água antes de ir pro jogo, quando voltar e bate um prato, mãe. Lá não tem condição, não. É isso aí. Você pode tomar água da torneira lá, porque a água lá é da Bica, viu, gente? A água lá é da nascente, não é água da Sanasa, não, viu? O que virou aquele marketplace do Guarani tá em pé, tá? Você acessa o guaranifc.com.br. Na verdade, não é marketplace, né? É uma loja virtual, né, cara? Um e-commerce ali, né? E eu fui contra isso, eu briguei muito, mas transformaram o site oficial do Guarani numa loja virtual, infelizmente. O site oficial serve para vender conteúdo, né? Não para vender camisa. Aí tem que ter a loja, né? O e-commerce, né? Mas tá, é só acessar o site oficial que você vai cair no marketplace. E o Giovanni Mantovani é a última aqui, 2-1 contra o poderoso Águia de Marabá. O Dário ficou até 2011, acho, sim. É isso aí. 2-1, eu me enganei aqui, falei 2-0, não é verdade. Time do Águia de Marabá. Minha filha mora em Marabá, sabia, gordão? Minha filha mora lá em Marabá, no interior do Pará. Olha só. Mora lá em Marabá, no interior do Pará. Minha filha Ariane, mais velha, 30. Eu não vou falar a idade dela, não. Pelo amor de Deus. 2 netos já, graças a Deus. Ô, gordão, eu vou te liberar, meu velho. Eu vou te agradecer muito por estar com a gente aqui, por fazer esse programa. Foi uma delícia dividir aqui esse programa contigo. Eu brinquei aqui que eu não te convido mais, mas quando você quiser, pula pra cá. Fala, Ortiz, vamos fazer uma live? Vamos. Vem pra cá, a gente faz junto, a gente bate um papo. Eu acho que a gente precisa meio que se aproximar mais. Porque, na verdade, somos nós contra um monte de gente e um monte de coisa. O Guarani, de verdade, ele tem a sua torcida. E no dia em que ele perder a torcida, em que a torcida dispersar, em que a torcida passar a criar alas, né, correntes daqui, correntes dali, o Guarani se perde totalmente. Então, velho, fica à vontade. Na hora que você quiser, me dá um toque. Vem pra cá, a gente faz live junto, a gente bate um papo junto e vamos embora. Desculpa aí se em algum momento eu falei demais. Às vezes eu falo demais também. É um defeito do Ortiz falar demais, viu, gordão? Mas é um prazer enorme ter você aqui, viu, meu irmão? Não, o prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. É uma honra, sinceramente, uma honra gigante estar aqui. O Gabriel, criancinha, não chamando de velho, pelo amor de Deus. Lá vai ele, olha lá. Não, aí é complicado. Lá vem essa história de novo, olha lá. Não, mas é sincero, pô. O Gabriel, adolescente, vamos falar adolescente, o Gabriel pré-adolescente, adolescente, assim, estaria me parabenizando por esse momento. Eu agradeço muito esse espaço de poder falar de Guarani, que é uma das coisas que mais amo na minha vida. E tá dividindo também essa live com vocês, com todo mundo que tá acompanhando, que vai acompanhar depois também. A honra é minha e quando precisarem é só chamar, ter meu contato e estarei disponível. Gordão, vambora, meu velho. Não tem que falar nada disso, não. Eu sou só um velhote aqui que fala do Guarani há mais tempo que vocês. Daqui a alguns anos vocês me alcançarão. Pode ter certeza disso. Não na idade, mas no tempo de falar de Guarani. Pode ter certeza, porque em algum momento eu vou parar, né? E aí, a hora que eu parar, vocês vão continuar. Hoje eu posso até parar que tem gente boa falando do Guarani aí, pô, tá vendo? Isso aqui é bacana de tudo. Meu irmão, dá um abração no seu pai também, tá? Dá um abração no papai. Vai pro jogo amanhã, abraça muito ele lá no estádio também, comemora todos os gols do Guarani. Se for goleada de 1-0, tá valendo do mesmo jeito. O importante disso tudo é o Guarani ganhar o jogo e o Guarani ir pras cabeças, meu velho, tá bom? Um abraço, obrigado pela disposição, obrigado pelo carinho, obrigado por dividir esse programa comigo aqui, viu? Isso, eu que agradeço, imensamente. Valeu, deixa o gordão descansar, negada. Agora é a vez do Ortiz tocar um pouquinho aqui. Ainda tem o Beto Toledo aqui para falar com vocês. O Beto vem já falando. Vamos soltar o Beto Toledo agora? O Beto vem falando da expectativa dele para o jogo contra do Guarani, né? Para o jogo contra o Botafogo agora, a partida de amanhã no Brincão de Ouro da Princesa. Vamos direto então para o comentário do Beto Toledo, já agora falando do Guarani, falando do Bugrão. O que o Beto Toledo espera do Guarani nessa partida contra o Botafogo? Como ganhar desse Botafogo? Beto Toledo, mostra o caminho pra gente aí de como ganhar desse Botafogo amanhã. Bom, Ortiz, vamos aqui voltando agora para falar do Guarani, né? Falar um pouco desse Guarani aí, o que o Guarani precisa fazer para vencer esse time do Botafogo. Mas já que eu vou falar do Guarani, eu vou aproveitar esse espaço rapidinho para fazer uma divulgação, um pequeno jabá aqui para um grande amigo, né? Falcão, grande Falcão, tá abrindo um espetinho ali na rua Pericano, 472, Jardim Londres. Vai inaugurar no sábado, tá? Inaugura amanhã, a partir das 18 horas, vai ficar até meia-noite.
Então, Falcão, para quem torcedor bugrino que é da região ali, que não for bugrino também, pode ficar à vontade, viu? Pode ir lá, não é só para bugrino não, é um espaço aberto para todos aí. O Falcão já é churrasqueiro, já é do meio, então o cara que já é churrasqueiro tá abrindo um espetinho, olha aí, né? Então já dá para esperar coisa muito boa vindo daí. Rua Pelicano, 472, no Jardim Londres, amanhã a partir das 18 horas, quem puder ir lá prestigiar, passa lá, o torcedor bugrino que estiver saindo do brinco ali, ó, vai terminar 8h30, 15 para as 9, dá uma passada lá, toma uma cervejinha gelada, come um espeto, dá essa moral pro nosso camarada Falcão, maravilha? Ortiz, Bugrão, né? Bugrão entra em campo, vai pegar esse Botafogo aí. A gente tem duas substituições certas, né? O goleiro tem que entrar, não tem o que fazer, então teremos o Klaus no lugar do Kaique França. O Klaus foi muito bem no derby, acho que não teremos problema com relação a isso. E o Maranhão fora, né? Então temos. Acho que o Luca, tá? Eu sei que não tem nada confirmado ainda, eu não tenho nenhuma informação privilegiada, não, mas provavelmente seja o Luca. Luca vai pro jogo. E eu não acredito em mais mudanças, tá, Ortiz? Eu queria fazer esse adendo rapidinho aqui. Eu não acredito em mais mudanças, mas eu faria uma mudança sim. Eu tiraria o Parede e entraria com o Herbert por vários motivos, né? Primeiro, pelo que não está produzindo o Parede. Parede é um cara que ele defensivamente ele tem auxiliado, ele melhorou desde quando ele entrou, né? Tem ido muito melhor na recomposição. Tá mais ágil, tá mais participativo taticamente falando, né? Taticamente, na tática individual dele tem funcionado melhor do que na estreia, do que nos jogos de estreia. Porém, ele é um jogador que, assim, ele se apresenta para o ataque, a bola chega nele, mas ele tem atrapalhado muito o time com relação às decisões dele, né? As tomadas de decisões dele são péssimas, ele acaba matando diversas jogadas, perdeu pelo menos 2 gols aí, claros, né, nas últimas partidas aí, chances claras de gol que ele acabou desperdiçando, erra muito o último passe, então a hora que ele podia colocar o coleguinha ali na frente do gol, ele acaba desperdiçando, tá deixando a desejar na parte técnica nesse sentido, e assim, além desse detalhe, tem o ponto de que o Herbert fez um gol no derby, entrou e fez um grande jogo, tá? Não é só o gol, ele entrou e foi muito bem, ele recompôs muito bem, ele atacou muito bem, ele gerou oportunidade. O gol que o Parede perdeu, inclusive, foi uma jogada individual do Herbert. Me parece que é um jogador que gosta do 1-1, né? Que gosta de partir pra cima. Eu achei que ele era muito mais vendo, por isso que eu falo, né, Ortiz? A gente vê os highlights do jogador aí, por isso que ele é enganoso, né? Eu vendo os melhores momentos dele lá no América, né? Me parecia um jogador muito mais de velocidade, de colocar na frente e correr do que de 1-1. E não, ele tem o drible sim, cara. Ele consegue enfrentar, chamar pro drible e criar a jogada. Ele não é um jogador sem criatividade, não. Então, eu colocaria o Herbert, tá, no lugar do Parede, mas acredito que não é o que o Matheus Costa vai fazer. Ortiz, um time experiente, que eu disse, né, que tem o Botafogo. O Guarani precisa começar a aumentar um pouco mais o volume de criação. Defensivamente, hoje a gente não tem nenhum tipo de problema, né? O Guarani tá muito bem montado, a linha de zaga tá segura, a gente tem um goleiro seguro, a gente tem 2 volantes que vão muito bem defensivamente, e agora com o William Farias conseguindo ajudar mais, né, na criação, na saída de bola, né? Ficando mais como, não que ele seja um segundo volante, tá? Porque os 2 volantes do Guarani estão jogando em linha, mas ele tá se deslocando mais, vamos dizer assim, né? Ele tá avançando mais. Então, quando ele entra no último, na faixa central ali, no segundo e no terceiro terço de campo, ele acaba ajudando muito, tem um índice de acerto de passe muito bom. Enfim, o William Farias tá entrando, tá começando. Olha como evoluiu, né? É outro jogador que evoluiu muito do começo do campeonato. Ele tá entrando e parece que tá achando a posição certa ali nele no meio-campo, né? Tá achando o espaço correto dele jogar. Então, o Guarani tem um sistema defensivo bom. E consegue ter os volantes assim minimamente tocando bola e conseguindo ter uma posse de bola com qualidade. O que tá faltando, Ortiz, é lá na frente. O Guarani precisa criar em volume, né? O Guarani chega, tem a posse de bola no terço final, vira a bola, troca de um lado para o outro, mas o passe que é o passe para gol não tá entrando. Esse não tá entrando. Então o Guarani tem pouquíssimo volume de finalizações assertivas, né? Alguém vai falar assim, pô, mas ele teve pelo menos 2 chances claras no derby, mais o gol. É pouco. Um time, para um time que quer construir finalização, tem que finalizar aí acima de 18, 20 vezes no jogo. Eu sei que não é fácil fazer isso,
Mas dentro de casa, quando você se propõe a atacar e ter o controle da bola, você tem que ter de 18 a 20 finalizações no mínimo. E assim, pelo menos umas 10 assertivas, que tenham ido no gol, né? Ainda que não tenham sido grandes chances de gol, mas que foram no gol. Você precisa incomodar o time adversário. Você precisa se impor em cima do time adversário. Quando o Guarani se defende demais, ele faz o modelo de defesa, faz a transição dele, fica lá na frente procurando o melhor espaço, ou seja, não força a finalização, o Guarani chuta muito pouco de fora da área. Enfim, quando tudo isso vai acontecendo, vai dando moral para o adversário. Então você perde o clima da torcida. Acho que aconteceu um pouco no derby, depois da expulsão acabou que a torcida acordou ali, foi junto, mas aconteceu um pouco, o Guarani não pode perder o clima da torcida, tem que aproveitar com um pouco mais de volume. Os 3 primeiros minutos foram frenéticos no derby, e a torcida estava junto, né? Depois ali passa ali que o Guarani começa a fazer aquela transição um pouco mais lenta, uma transição com um pouco mais de cautela, vamos dizer assim, né? Passa no pé de todo mundo, e aí vira do meio campo, e troca de posição, e tenta inverter para pegar o time aberto, ele não finaliza rápido. Antes eu reclamava que o Guarani finalizava rápido demais as jogadas, né? Não ficava com a bola no pé. E agora eu acho que ele tá ficando muito e finalizando pouco. Então tem que achar talvez esse meio campo aí, esse meio termo, né? Tem que ser mais moderado um pouco entre a finalização e outra. Por que eu tô falando tudo isso? Porque com um time experiente como o time do Botafogo, tem que tirar a bola deles e tem que dar volume em cima, né? Porque se deixar sem a gente estar dando volume o tempo todo, eles vão começar a se crescer, entendeu? Eles vão começar a gostar da partida. Claro, tem a situação do espaço que pode ser aberto com isso, mas, por um outro lado, é um time que vai nos pressionar. Nem toda hora a trave vai nos ajudar, nem toda hora o goleiro vai fazer um milagre, né? O Guarani vence jogos por 1-0, tá ótimo, maravilha, a gente tá com 11 pontos no campeonato, 5ª posição, o campeonato tá quase para acabar, o campeonato atípico, então assim, o Guarani tá próximo de conseguir uma classificação, é lógico que isso tudo é maravilhoso, só que uma vitória de 1-0 é aquilo. Nas 3 partidas tiveram bolas assim, a detalhes de ter entrado e não entrado. Se tivesse entrado, seria 1-1, e aí eu acho que a torcida não estaria tão animada como está agora. Então, matar um jogo de vez em quando não faz mal, entendeu? Criou, fez 1-0, vai lá, continua com bom volume, continua criando e continua finalizando e tenta matar a partida. Então, matar o jogo, né? Acho que falta para o Guarani um pouco mais de assertividade, e um pouco dessa assertividade passa pelos atacantes. Os atacantes não estão com o melhor momento, não. Vamos ver com o Luca entrando agora, que é um grande finalizador, se isso pode melhorar, só que não adianta também colocar toda a responsabilidade em cima dele. A gente precisa de outros atacantes finalizando de maneira mais assertiva. Acho que passa por isso a vitória do Guarani amanhã. Legal, Ortiz? Grande abraço, fica com Deus, meu irmão, fica com Deus, Gordão, Gabriel. Fiquem com Deus todos os amigos da Rádio Planeta Guarani. Até amanhã. Valeu! Valeu, Beto. Um abraço, meu irmão. Tá aí bem desenhadinho, né? Eu concordo muito e até disse hoje à tarde, né, no Bugre Online. Acho que eu disse ontem também no Boa Noite Bugrão, para vocês entenderem, eu falo muito a mesma coisa aqui, né? Eu acho que o Matheus Costa não fará mais mudanças nesse time. Eu acho que o tempo para ele mudar, para ele testar uma coisa ou outra passou, né? E ele acabou não testando. Por quê? Porque ele precisou se apegar ao resultado, né? O que aconteceu com o Matheus Costa ali naquele momento de demissão, reversão de demissão e tudo mais, fez o treinador ter que se apegar ao resultado, né? E com isso ele não tem tempo. O time, né, para investir em observações, em análise, em dar minutagem, foi passando, né? Foi passando por quê? Porque o treinador se apegou num grupo, e eu disse, ele tem lá o seu grupo de 15, 16 jogadores fechados, que são os 11 titulares, mais as substituições. De vez em quando pinta uma substituição diferente, porque é forçada, né? Um jogador sente alguma coisa, tá suspenso, né? Ou um jogador sente cansaço, pede para sair inesperadamente e tal. Mas basicamente o grupo do Matheus vai ser esse. Ele teve que trocar a experiência pelo resultado, né? Ele teve que trocar o da rodagem ao grupo pelo resultado, até para defender o seu emprego, que estava ameaçado, chegou a ser dispensado e recontratado o treinador, né, Beto? Acredito eu que o desenho do time será esse mesmo que você falou. O que eu cobro do Guarani é que os jogadores tenham assertividade, cara. Não é ganhar, não é feio ganhar por 1-0, não é isso que eu quero dizer. É que é arriscado, né? A maior prova de que é arriscado ganhar por 1-0 é que contra o Primavera não deu certo. Contra o Primavera a gente toma o gol ali no apagar das luzes, né? Já é um exemplo do risco que se corre, né? Uma bola malandra muda o resultado. Então, se tiver oportunidade, capricha. É tão difícil criar, né, cara? Criou uma oportunidade clara de gol, capricha, define e faz o gol. Ponto. Né? Faz 2-0, define o jogo.
Deixa o adversário mais perdido, e aí o adversário vai sair mais para cima, vai abrir espaço para você fazer o terceiro. Você vai abrir saldo de gols também é importante, né? Não é que a gente está pegando no pé, é que essas coisas são importantes, né, no mundo do futebol. O saldo de gols é critério de desempate, né, no final das contas. Então vamos caprichar, né? Capricha um pouco mais, toma a decisão correta, viu o companheiro melhor posicionado, faz o passe, faz o certo, né? Faz o certo. Acredito eu que nos treinamentos isso funcione. E se funciona no treinamento, desempenha no jogo. Repete no jogo aquilo que fez no treinamento, né, Beto? Obrigado, viu, meu irmão? Obrigado mesmo. E amanhã tamo junto. O jogo é 6h30, 10:06 a gente liga os microfones. Para ficar mais bonitinho, 5h50. 17h50, Rádio Planeta Guarani no ar, transmitindo de torcedor para torcedor o jogo do Guarani com o Botafogo no Brinco de Ouro da Princesa. Quero deixar um abraço pro meu amigo Rogério Falcão. Eu nem sabia que o Falcão estava abrindo um negócio de espetinho. Sucesso para você, Falcão. Um abraço, meu irmão. Quantas resenhas na porta do Brinco ali, né? Quanto tempo nós passamos junto ali, hein? Sucesso para você, viu? Nessa nova fase aí, que o espetinho seja um sucesso absoluto, rapaz. Que você consiga vender muito espeto para Bugrino, principalmente amanhã, comemorando a vitória e a classificação do Guarani, né? Deixa eu até pegar o endereço aqui para fazer o merchan correto. Rua Pelicano, número 472, no Jardim Londres, em Campinas. Tá aí, ó. Venha experimentar o melhor espeto da região. E o WhatsApp para você pedir lá é 19-327-9854. E eu tô fazendo merchan pro Falcão aqui e hoje não deu tempo nem de fazer os merchans dos nossos parceiros patrocinadores, rapaz. Fiquei devendo para eles aqui hoje, viu? Mas é que se eu tento colocar aqui o merchan deles, ia travar tudo. Então, o Dr. Pedro Basti Jorge da Clínica Soul, me perdoe. Tá aí a Clínica Soul no seu banner aí, estampando, é patrocinadora da Rádio Planeta Guarani. A GM tendo as galpões do Mário Nutti também, né? Tem o Guilherme Macedo com seu consórcio Ademicon, peça orientações para o Guilherme Macedo na gestão, adquira uma cota de consórcio Ademicon com o Guilherme Macedo, viu? Vamos junto, muito obrigado a todos eles pela confiança no nosso trabalho e a gente segue aqui também no Pedi Pix, né? Para você que está no YouTube aí, aponta a câmera aí pro QR Code, cara. Faz um Pix para a Rádio Planeta Guarani. Ah, não dá para apontar porque eu tô vendo no celular. Então anota o Pix, planetaguarani@planetaguarani.com.br. A nossa meta de arrecadação é de R$2.000. A gente pode até arrecadar 2.050 se alguém fizer o último Pix num valor maior. Mas a gente não arrecada 3.000, a gente não arrecada 2.200, 2.300. Chegou em 2.000, eu informo todo mundo. Pessoal, fechou, parou, não precisa mandar mais nada, tá? Se puder colaborar conosco, muito obrigado. É uma forma de viabilizar o nosso trabalho para a gente continuar falando do Guarani, tá bom? Beto, um abraço, meu irmão. Até amanhã na transmissão da partida. Cleitão tá conosco também. Deixa eu vir aqui pro chat para ver se tem mais alguma mensagem para eu encerrar o Boa Noite Bugrão, porque eu também tô com fome, né, gado? Eu preciso comer. Só o Fernando, né? Só sobrou o Fernando. Ortiz, com a SAF, aguarde que as minhas indicações de jogadores pro Bugrão vão subir muito o nível. Ah, aí eu posso até concordar com você, viu, Fernando? Porque aí nós não precisamos virar SAF para contratar qualquer um, né, cara? SAF não é sobrevivência, né? Pelo menos é o que está sendo vendido. É uma mudança de patamar, né? Se é para mudar de patamar, muda também o meu, né? Vamos dar força para os canais bugrinos. Com esses podemos contar, com certeza. Torcedor só conta com torcedor, velho. Pode ter certeza, cara. Os outros podem mudar de opinião. Nós também podemos, mas nós estamos sempre pensando no melhor para o Guarani, né? Um abraço, viu? E terminei aqui tudo. Vou agradecer. Ó, vou finalizar agradecendo demais você aí no YouTube. Nós estamos aqui com 635 visualizações, tá? Muito obrigado. Tivemos um bom número. Não sei quantos likes tivemos, mas acho que um bom número de likes aí também. Muito obrigado a cada um que curtiu, não importa que só um pouquinho, ou que veio depois, pegou gravado também. O Gordão, um abraço, Gordão, obrigado por estar conosco aqui hoje, batendo um papo com a nossa audiência, com os nossos amigos mais velhos aqui, né? Trouxe uma boa gente junto, Pezão, obrigado, Pezão, obrigado, Léo Trentin, obrigado também pro nosso Obugrino lá, que esteve aqui conosco, tamo junto, vamos falando do Guarani, porque o Guarani só tem nós, gente. O Guarani só tem nós. Nós podemos discordar entre nós, podemos, mas nós temos que nos respeitar, né? O fundamental para que tudo isso continue funcionando é que a gente se respeite. E graças a Deus nós aprendemos a fazer isso, né?
Obrigado, viu, gente? Obrigado mesmo. A todo mundo aí pelo carinho das mensagens no chat. O chat bomba, cara. Eu não sei mexer com esse negócio de chat aqui, viu? É muita mensagem, eu acabo me perdendo. O WhatsApp, pude dar uma atenção ao WhatsApp. Desculpem se a conexão na rádio, no Radiosnet, acabou caindo em alguns momentos. Mas é a sobrecarga aqui do outro software que faz a transmissão, tá bom? Obrigado, gente, de coração. Obrigado a cada um que mandou mensagem. Obrigado a cada um que assistiu, a cada um que ouviu. A cada um que gastou um tempinho para estar conosco. Não deu para ver ao vivo, vem aqui no YouTube, assiste depois. Não deu para ouvir ao vivo, vai ter a reprise daqui a pouco também lá na Rádio Planeta Guarani. Gordão, um abraço, meu irmão. Esse programa foi todo seu, viu, meu irmão? A estrela do programa hoje foi você. Que venha mais vezes, que a gente possa interagir mais, tá bom? E amanhã, foco no Guarani. O Guarani precisa ganhar o jogo. Vá pro estádio, represente toda a nação bugrina lá no Brinco, tá bom? Valeu, gente. Um grande abraço a todos. Até a próxima, se Deus permitir. Mas que a próxima seja bem próxima. Valeu, meu amigo. Vamos junto. E vai, Bugrão. Vamos pras cabeças, Bugrão. É amanhã o jogo da classificação. Vai, Guarani. Ganha esse jogo.